Capítulo 21. Ganhamos algum tempo. Carter. Depois de me despedir de Zia na Grande Pirâmide, não imaginei que pudesse ficar ainda mais deprimido. Estava enganado. Em pé no atracadouro do Lago de Fogo, eu me sentia perfeitamente capaz de pular como uma bala de canhão na direção da lava. Não era justo. Havíamos ido tão longe e arriscado tanto só para sermos derrotados por um limite de tempo. Fim do jogo. Como alguém poderia conseguir a façanha de reerguer Ra? Era impossível. Carter, isto não é um jogo, a voz de Horus disse em minha cabeça. Não é para ser possível. Vocês devem continuar. Eu não via motivo. A entrada da 8ª casa já estava fechada. Menchiko seguirá a viagem e nos deixará para trás. Talvez esse tenha sido o plano desde o início. Ele nos permitiria despertar Ra parcialmente, de forma que o Deus Sol permanecesse velho e frágil. Depois, Menchiko partiria e nos deixaria presos no Dua, e faria qualquer magia maligna que fosse para libertar Apophis. Quando chegasse o momento de amanhecer, não haveria sol para nascer, nem o retorno de Ra. Em vez disso, Apophis se levantaria e destruiria a civilização. Nossos amigos teriam passado a noite inteira lutando em vão na casa do Brooklyn. Dali a 24 horas, quando finalmente conseguíssemos sair do Dua, encontraríamos o mundo transformado em uma terra vazia e escura, governada pelo caos. Tudo com o que nos importávamos teria desaparecido. Então Apophis poderia engolir Ra e completar sua vitória. Por que devíamos seguir em frente se a batalha estava perdida? Um general nunca demonstra desespero, disse Horus. Ele inspira confiança em suas tropas. Ele os leva adiante, mesmo que seja para a morte. Você é o senhor divertido, pensei. Quem disse que podia voltar para dentro da minha cabeça? Mas, por mais que Horus fosse irritante, ele tinha razão. Sede falará sobre esperança, sobre acreditar que poderíamos criar o Maat a partir do caos, mesmo se parecesse impossível. Talvez isso fosse o que podíamos fazer, continuar tentando, acreditando que éramos capazes de salvar alguma coisa do desastre. Amos, Zia, Uau, Jas, Basta e nossos jovens aprendizes, todos eles contavam conosco. Se nossos amigos ainda estivessem vivos, eu não podia desistir. Devia a eles o esforço. Tavare nos acompanhou até o barco solar enquanto 2 Shabti levavam Ra a bordo. Bess, sinto muito, ela disse. Gostaria de poder fazer mais. Não é sua culpa. Bess estendeu a mão como se quisesse apenas cumprimentá-la, mas, quando os dedos se tocaram, ele segurou a mão dela com força. Tavare, nunca foi sua culpa. Ela choramingou. Ah, Bess, Yuai. Ra interrompeu quando os Shabti o puseram dentro do barco. Vidio Zebras. Yuai. Bess Pegaria. Tavare soltou a mão dele. Vocês precisam ir. Talvez Aru possa dar alguma resposta. Aru? Perguntai. Quem é esse? Tavare não chegou a sorrir, mas a expressão em seus olhos era cheia de ternura. Não é quem, querido. Onde? É a 7ª casa. Mande lembranças a seu pai. Eu me animei um pouco. Meu pai está lá? Boa sorte, Carter e Sede. Ela nos beijou no rosto, o que foi mais ou menos como ser empurrado por um dirigível simpático, eriçado e ligeiramente úmido. A deusa olhou para Bess, e tive certeza de que ela ia chorar. Mas ela se virou e subiu a escada correndo, seguida pelos Shabti. Doninhas estão doentes, Ra disse, pensativo. E com essa amostra de sabedoria divina, nós embarcamos. A tripulação reluzente manejou os remos, e o barco solar se afastou do atracadouro. Comer! Ra começou a mastigar um pedaço de corda. Não, você não pode comer isso, seu velho tapado, Sede o censurou. Garada? Bess chama. Não acho que você deva chamar o rei dos deuses de velho tapado. Bem, ela respondeu. Venha, Ra, vamos para debaixo da tenda. Quero fazer uma constatação. Sem tenda, ele resmungou. Zebras. Sede tentou segurar seu braço, mas ele fugiu rastejando e mostrou a língua. Finalmente, Sede pegou o gancho do faraó em meu cinto, sem pedir permissão, é claro, e o sacudiu como se fosse um osso para um cachorro. Quer o gancho, Ra? Um lindo e saboroso gancho? Ra estendeu a mão debilmente. Sede recuou e acabou conseguindo atrair Ra para debaixo da tenda. Assim que ele chegou ao tablado vazio, uma luz brilhante explodiu à sua volta, cegando-me completamente. For all. Gritu SDI. Eu adoraria. Pisquei para apagar os pontos amarelos de minha vista. Sobre o tablado havia uma cadeira de ouro líquido, um trono flamejante gravado com hieróglifos brancos cintilantes. Era exatamente como Sede descrevera sua visão, mas, na vida real, era o móvel mais lindo e aterrorizante que eu já vira. A tripulação luminosa zumbia entusiasmada, mais brilhante que nunca. Ra nem pareceu notar a cadeira ou não se importou com ela. A camisola de hospital dera lugar a vestes reais e um colar de ouro, mas ele ainda era o mesmo velho decadente. Sente-se, Sede disse. Não quero cadeira, ele resmungou. Isso foi quase uma frase completa, falei. Talvez seja um bom sinal? Zebras. Ra tomou o gancho de Sede e mancou pelo convés, gritando. Ui, ai. Lorare, Bechem. Cuidado. Pensei em agarrar o Deus Sol antes que ele caísse do barco, mas não sabia como a tripulação reagiria a isso. Então, Ra resolveu esse problema por nós. Ele se chocou contra o mastro e caiu deitado no convés. Todos nós corremos, mas o velho Deus parecia estar apenas tonto. Ele babava e resmungava enquanto nós o arrastávamos de volta à tenda e o sentávamos em seu trono. Foi complicado, porque o trono irradiava um calor de uns 1000 graus, e eu não queria pegar fogo, de novo, mas a quentura não parecia incomodar Ra.
Nós nos afastamos e olhamos para o rei dos deuses, que roncava caído em sua cadeira, abraçado ao gancho como se fosse um ursinho de pelúcia. Coloquei o mangual sobre suas pernas, esperando que isso fizesse alguma diferença, talvez completasse seus poderes ou algo parecido. Mas não tivemos essa sorte. Donin Hoshdaentesh, Ra murmurou. Contemplemos, disse Sed com amargura. O glorioso Ra. Bes dirigiu a ela um olhar irritado. Isso mesmo, garota. Deboche. Nós, os deuses, adoramos mortais rindo de nós. A expressão de Sed se abrandou. Sinto muito, Bes. Não tive a intenção, que seja. Ele saiu pisando duro para a proa do barco. Sed me olhou com ar suplicante. Honestamente, eu não quis. Ele só está estressado, eu disse a ela. Como todos nós. Vai dar tudo certo. Sed limpou uma lágrima do rosto. O mundo vai acabar, estamos presos no Dua, e você acha que vai dar tudo certo? Vamos ver o papai. Tentei soar confiante, apesar de não sentir confiança alguma. Um general nunca demonstra desespero. Ele vai nos ajudar. Navegamos pelo lago de fogo até as margens se estreitarem e o fogo se tornar água novamente. O brilho do lago desapareceu atrás de nós. A correnteza ficou mais rápida, e eu soube que havíamos entrado na quinta casa. Pensei em meu pai e me perguntei se ele seria ou não capaz de nos ajudar. Nos últimos meses ele estivera estranhamente silencioso. Acho que isso não devia ter me surpreendido, já que agora ele era o senhor do mundo inferior. Provavelmente, o sinal de celular não era dos melhores por aqui. Mesmo assim, pensar em vê-lo no momento de meu maior fracasso me deixava nervoso. Embora estivesse escuro no rio, o trono de fogo era quase brilhante demais para ser olhado. Nosso barco iluminava as margens com um fulgor delicado. Além das duas margens, viam-se vilarejos fantasmagóricos no meio da penumbra. Almas perdidas corriam até o rio para nos ver passar. Depois de tantos milênios na escuridão, elas pareciam perplexas ao verem o Deus Sol. Muitas tentaram gritar de alegria, mas as bocas não emitiram som. Outras estendiam os braços para Ra. Todas sorriam ao serem envolvidas pela luz cálida. Suas imagens pareciam se solidificar. A cor voltava ao rosto e às roupas. À medida que essas criaturas iam sumindo na escuridão atrás de nós, eu guardava na memória a imagem dos rostos agradecidos e das mãos estendidas. De algum jeito isso fez com que me sentisse melhor. Pelo menos lhes havíamos mostrado o sol uma última vez antes que o caos destruísse o mundo. Eu me perguntava se Amos e nossos amigos ainda estavam vivos, defendendo a casa do Brooklyn contra o pelotão de ataque de Vlad Menshikov e esperando nossa volta. Eu gostaria de poder ver Zia novamente, nem que fosse só para pedir desculpas por ter falhado. A quinta e a sexta casa passaram depressa, mas eu não saberia dizer quanto tempo havia transcorrido de fato. Vimos mais vilarejos fantasmas, praias feitas de ossos, cavernas inteiras onde Bea-alados voavam confusos, batendo nas paredes e cercando o barco solar como mariposas em torno de uma lâmpada na varanda. Navegamos por algumas corredeiras assustadoras, mas a tripulação luminosa fazia parecer fácil. Algumas vezes, monstros parecidos com dragões se erguiam do rio, mas Bes gritava "Bu", e eles mergulhavam choramingando. Ra dormiu o tempo todo, roncando irregularmente em seu trono flamejante. Finalmente o rio se tornou mais manso e largo. A água era cremosa como chocolate derretido. O barco solar entrou em mais uma caverna, cujo teto cheio de cristais azuis refletia a luz de Ra, dando a impressão de que o sol atravessava um céu azul brilhante. Relva e palmeiras cobriam a margem. Ao longe, sobre colinas verdejantes, viam-se chalés brancos de adobe que pareciam confortáveis. Um bando de gansos passou voando acima de nós. O ar tinha cheiro de jasmim e de pão recém-saído do forno. Todo o meu corpo relaxou, como no fim de uma longa viagem, ao entrar em casa e finalmente desabar na cama. Aru, Bes anunciou. Ele já não soava mal-humorado. As linhas de preocupação em seu rosto se abrandaram. Após vida egípcia. A sétima casa. Acho que vocês chamariam de paraíso. Não que eu esteja reclamando, Sed disse. Aqui é muito mais bonito que terras ensolaradas, e enfim sinto cheiro de comida decente. Mas isso quer dizer que morremos? Bes balançou a cabeça. Essa era a parte regular da viagem noturna de Ra. Sua parada de descanso, digamos. Ele passava algum tempo com seu anfitrião, comia, bebia e repousava antes da última parte da jornada, que era mais perigosa. Seu anfitrião? Perguntei, embora tivesse uma boa ideia de quem Bes estava falando. Nosso barco se aproximou de um atracadouro, onde um homem e uma mulher esperavam por nós. Meu pai vestia seu habitual terno marrom. Sua pele reluzia com uma coloração azulada. Mamãe brilhava com um branco fantasmagórico, sem chegar a tocar os pés no chão. É claro, respondeu Bes. Esta é a casa de Osíris. Seri Carter. Papai nos abraçou como se ainda fossemos crianças pequenas, mas nenhum de nós reclamou. Ele estava sólido e humano, tão parecido com sua antiga forma que tive que usar toda a minha força de vontade para não chorar. Seu cavanhaque estava cuidadosamente aparado. A cabeça careca brilhava. Até o perfume tinha o mesmo cheiro, um suave aroma de âmbar. Ele nos afastou um pouco para nos examinar, e seus olhos brilhavam. Quase cheguei a acreditar que voltará a ser um mortal comum, mas, olhando atentamente, via outra camada em sua aparência, como uma imagem indistinta sobreposta, um homem de pele azul e vestes brancas com a coroa de um faraó. Em seu pescoço havia um amuleto Djed, o símbolo de Osíris. Papai, falei. Nós fracassamos. Sra, ele disse. Nada disso. Este é um momento de descanso e renovação. Mami Soryu. Temos acompanhado o progresso de vocês.
Os dois têm sido muito corajosos. Vê-la era ainda mais difícil que ver meu pai. Eu não podia abraçá-la porque ela não possuía substância física, e quando ela tocou meu rosto, tudo o que senti foi uma brisa morna. Mamãe era exatamente como eu lembrava, cabelos louros soltos sobre os ombros, olhos azuis cheios de vida. Mas agora era só um espírito. O vestido branco parecia ser feito de névoa. Quando eu olhava diretamente para ela, mamãe parecia se dissolver à luz do barco solar. Estou tão orgulhosa de vocês dois, ela disse. Venem, preparamos um banquete. Eu estava aturdido enquanto nos guiavam pela terra. B se encarregou de levar o Deus Sol, que parecia de bom humor depois de ter batido a cabeça no mastro e tirado um cochilo. Ha ofereceu a todos um sorriso desdentado e disse, ah, bonito. Pancari? Zebras? Serviçais fantasmagóricos vestindo roupas do Egito Antigo nos conduziram rumo a um pavilhão aberto cercado por estátuas dos deuses em tamanho natural. Atravessamos uma ponte sobre um fosso cheio de crocodilos albinos, que me fizeram pensar em Filipe da Macedônia e no que poderia estar acontecendo na casa do Brooklyn. E então entrei no pavilhão e meu queixo caiu. Havia um banquete cobrindo uma mesa comprida de mogno, nossa antiga mesa de jantar da casa em Los Angeles. Vi até o risco que eu havia feito na madeira com meu primeiro canivete suíço, única vez em que me lembro de ter deixado meu pai realmente zangado. As cadeiras eram de inox com assentos de couro, exatamente como eu recordava, e quando eu olhava para fora, a paisagem tremulava e se modificava. Num momento eram as colinas verdejantes e o céu azul da pós-vida, e em outro eram as paredes brancas e largas janelas de vidro de nossa antiga casa. Ah, Cedi murmurou Bexinon. Seus olhos estavam fixos no centro da mesa. Entre bandejas de pizza, tigelas de morango com açúcar e todo tipo de comida que você puder imaginar, havia um bolo de sorvete azul e branco, exatamente o mesmo que havíamos explodido no aniversário de 6 anos de Ced. Espero que não se importe, mamãe falou. Achava uma pena que você nunca tivesse conseguido provar o bolo. Feliz aniversário, Ced. Por favor, sentem-se, papai convidou abrindo os braços. Bess, velho amigo, pode acomodar Lord Ha à cabeceira da mesa? Fui me sentar na cadeira mais afastada de Ha, porque não queria que ele babasse em mim enquanto ruminava a comida em sua boca sem dentes, mas mamãe disse, ah, aí não, querido. Sente-se a meu lado. Essa cadeira é para outro convidado. Ela disse as últimas palavras como se deixassem um gosto amargo em sua boca. Olhei em volta da mesa. Havia 7 cadeiras, e éramos apenas 6. Quem mais virá? Anubis? Sti Arisco, Esperancosa. Papai riu. Não, não é Anubis, embora eu tenha certeza de que ele estaria aqui se pudesse. Ced deixou cair os ombros como se alguém tivesse puxado o ar de dentro dela. Sim, Ced, foi evidente. Onde ele está, então? Ela perguntou. Papai hesitou o suficiente para que eu percebesse seu desconforto. Ele saiu. Vamos comer? Eu me sentei e aceitei uma fatia de bolo servida por um garçom fantasma. Não é de se imaginar que eu sentiria fome enquanto o mundo acabava e nossa missão fracassava, e ficaria no mundo dos mortos sentado a uma mesa que fizera parte de meu passado, junto ao fantasma de minha mãe e a meu pai em cor de mirtilo. Mas meu estômago não se incomodava com nada disso. Ele me fez perceber que eu ainda estava vivo e que precisava de comida. O bolo era de chocolate com sorvete de baunilha. O sabor era perfeito. Antes que eu me desse conta, havia comido a fatia inteira e me servia de pizza de pepperoni. As estátuas dos deuses estavam atrás de nós, Horus, Isis, Tot, Sobek, vigiando nossa refeição em silêncio. Do lado de fora do pavilhão, as terras de Aaru se estendiam como se a caverna não tivesse fim. Colinas e prados verdes, rebanhos de gado gordo, campos de grãos, pomares cheios de tamareiras. Riachos cortavam os brejos em um mosaico de ilhas, exatamente como no delta do Nilo, com vilarejos típicos de cartão postal para os mortos abençoados. Veleiros deslizavam pelo rio. Essa é a paisagem vista pelos antigos egípcios, papai contou, como se pudesse ler meus pensamentos. Mas cada alma vea era um pouco diferente. Como nossa casa em Los Angeles. Perguntai. Nossa família reunida em torno da mesa de jantar? Isso é real? Os olhos de meu pai ficaram tristes, como acontecia sempre que eu perguntava sobre a morte de mamãe. O bolo de aniversário está bom, né? Ele perguntou. Minha menininha tem 13 anos. Mal posso acreditar. Ced empurrou seu prato para o chão, e ele se partiu em vários pedaços no piso de pedra. Que importância tem isso? Ela gritou. O maldito relógio de sol, as entradas estúpidas, nós fracassamos. Ela deitou a cabeça entre os braços cruzados e começou a chorar. Série. Mamãe flutuava ao lado dela como uma nuvem amiga. Está tudo bem. Bolo da lua, Ha falou prestativo, a boca contornada com cobertura de bolo branca. Ele começou a escorregar da cadeira, e Bez o ajeitou. Ced tem razão, eu disse. Ha está em condição pior que imaginávamos. Mesmo que pudéssemos levá-lo de volta ao mundo mortal, ele jamais conseguiria derrotar Apophis, a menos que Apophis morra de rir. Papai franziu o senho. Carter, ele ainda é Ha, o faraó dos deuses. Tenha respeito. Não gosto de bolhas. Ha espantou com a mão uma luz serviçal que tentava limpar sua boca. Lordia, meu pai falou, lembra-se de mim? Sou Osíris. Você jantava aqui em minha mesa todas as noites, descansando antes de sua jornada para o amanhecer. Lembra-se disso? Quero doninha, disse Ha. Ced bateu com a mão na mesa. O que isso significa, afinal? Bess pegou um punhado de coisas cobertas de chocolate, eu temia que fossem gafanhotos, e as colocou na boca. Não terminamos o livro de Ha.
Precisávamos ter encontrado Khepri. Papai afagou o cavanhaque. Sim, o deus escaravelho, a forma de Ra ao nascer do sol. Talvez, se encontrarem Khepri, Ra possa renascer completamente. Mas teriam que passar pela entrada da 8ª casa. Que está fechada, acrescentei. Teríamos que, sei lá, fazer o tempo voltar. Bess parou de mastigar os gafanhotos. Ele escancarou os olhos como se acabasse de ter uma revelação e encarou, incrédulo, meu pai. Ele? Você o convidou? Quem? Indaguei. Do que estão falando? Olhei para meu pai, mas ele não me encarou. Pai, o que foi? Insisti. Existe algum jeito de passarmos? Você pode nos teletransportar para o outro lado ou alguma coisa assim. Eu adoraria, Carté. Mas a jornada deve ser percorrida. Ela é parte do renascimento de Ra, não posso interferir nisso. Porém, você tem razão, precisam de mais tempo. Pode haver um meio, embora eu jamais ousasse sugeri-lo se não houvesse tanto em jogo. É perigoso, avisou nossa mãe. Acho perigoso demais. O que é perigoso demais? STI pergunto. Suponho que seja eu, disse uma voz atrás de mim. Virei-me e vi um homem em pé com as mãos no encosto de minha cadeira. Ou ele se aproximara tão silenciosamente que eu não o escutara, ou se materializara ali. O recém-chegado parecia ter uns 20 anos, era magro, alto e de certo modo glamouroso. Seu rosto era totalmente humano, mas as íris eram prateadas. A cabeça estava raspada, exceto por um rabo de cavalo preto liso em um dos lados, como costumavam usar os jovens no Egito Antigo. O terno prata parecia ter sido feito sob medida na Itália, só sei disso porque Amos e meu pai prestam muita atenção a ternos. O tecido brilhava como numa mistura bizarra de seda e papel alumínio. A camisa era preta e não tinha colarinho, e vários quilos de correntes de platina adornavam seu pescoço. O maior penduricalho era um amuleto prata em forma de lua crescente. Quando seus dedos tamborilavam no encosto de minha cadeira, seus anéis e o Rolex de platina reluziam. Se eu tivesse visto no mundo mortal, deduziria que era um jovem indígena americano bilionário proprietário de um cassino. Mas ali no Dua, com aquele amuleto de lua crescente pendurado no pescoço, bolo da lua. Ra exclamou com alegria. Você é Khonsu. Teruzi, o deus da lua. Ele sorriu para mim de forma maliciosa, olhando-me como se eu fosse um aperitivo. A seu dispor, respondeu. Vamos disputar um jogo? Você não, Bess grunhiu. Khonsu abriu os braços como se quisesse abraçar todo mundo. Bess, meu velho. Como tem passado? Não me venha com essa de meu velho, seu canalha. Estou magoado. Khonsu sentou-se à minha direita e se inclinou para mim com ar conspirador. O pobre Bess fez uma aposta comigo há muito tempo, sabe? Ele queria mais tempo com Baster. Apostou alguns metros de sua altura. Refeio que tenha perdido. Não foi isso que aconteceu. Bess rugiu. Cavalheiros, papai interveio em seu tom de pai severo. Vocês dois são convidados à minha mesa. Não vou tolerar brigas. É claro, Osíris. Khonsu abriu um sorriso largo. É uma honra estar aqui. E esses são seus famosos filhos? Marvel Rosso. Então prontas para o jogo, crianças? Julius, eles não entendem os riscos, nossa mãe protestou. Não podemos permitir que façam isso. Esperem um minuto, Sede disse. Fazer o quê, exatamente? Khonsu estalou os dedos, e toda a comida da mesa desapareceu, substituída por um cintilante tabuleiro prateado de cena. Nunca ouviu falar de mim, Sede? Isis não contou algumas histórias? Unu. Ah, essa sabia apostar. A deusa do céu não pararia de jogar enquanto não ganhasse 5 dias inteiros de mim. Sabe quais são as chances de alguém ganhar todo esse tempo? Insignificance. Claro, ela é coberta de estrelas, como dizem, uma pessoa de sorte tem boa estrela. Khonsu riu da própria piada. Ele não pareceu se incomodar por ser o único a achar graça. Eu lembro, falei. Você jogou com Nut, e ela ganhou luar suficiente para criar 5 dias a mais, os dias do demônio. Assim ela burlou a ordem de Ra para que seus 5 filhos não nascessem em nenhum dia do ano. Nut doidó, Ra resmungou. Muito doida. O deus da lua ergueu uma sobrancelha. Puxa, Ra está mal, não é? Mas, sim, Carter Kane. Você tem toda a razão. Sou o deus da lua, mas também tenho alguma influência sobre o tempo. Posso prolongar ou abreviar a vida dos mortais. Até os deuses podem ser afetados por meus poderes. A lua é mutável, entende? Sua luz aumenta e diminui. Em minhas mãos, o tempo também pode aumentar ou diminuir. Você precisa de, quanto, 3 horas a mais? Posso criar esse tempo para vocês usando o luar, desde que aceitem apostar comigo. Posso fazer com que a entrada da 8ª casa não tenha se fechado ainda. Eu não entendia como isso seria possível, voltar no tempo, acrescentar 3 horas à noite. Mas, pela primeira vez desde que saímos de terras ensolaradas, senti uma pequena fagulha de esperança. Se você pode ajudar, por que simplesmente não nos dá esse tempo extra? O destino do mundo está em jogo. Khonsu Ryu. Boa. Dar tempo. Não, falando sério. Se eu começasse a distribuir de graça algo tão valioso, o mat desmoronaria. Além do mais, ninguém pode jogar cena sem apostar. Bess pode confirmar. Bess cuspiu uma perna de gafanhoto de chocolate. Não faça isso, cara. Sabe o que diziam antigamente sobre Khonsu? Existe um poema sobre ele entalhado nas pedras de algumas pirâmides. O título é Hino do Canibal. Por um preço, Khonsu ajudaria o faraó a destruir quaisquer deuses que o incomodassem. Khonsu devoraria a alma deles e adquiriria sua força. O deus da lua revirou os olhos.
História antiga, Bess. Não devoro uma alma. Em que mês estamos? Março? Enfim, eu me adaptei completamente ao mundo moderno. Hoje sou bastante civilizado. Devia ver minha cobertura no Luxor em Las Vegas. Quer dizer, obrigado. A América tem uma civilização decente. Ele sorriu para mim, e seus olhos prateados brilharam como os de um tubarão. Então, o que me dizem, Carter? Série? Vamos jogar cena. 3 peças para mim, 3 para vocês. Precisarão de 3 horas de luar, então vocês dois vão ter que encontrar mais alguém a fim de fazer a aposta. Para cada peça que sua equipe conseguir tirar do tabuleiro, ofereço 1 hora extra. Se ganharem, terão as 3 horas, tempo suficiente para passarem pela entrada da 8ª casa. E se perdermos? Pergunte-ai. Ah, você sabe. Khonsu gesticulou como se isso fosse só um detalhe insignificante. Para cada peça que eu tirar do tabuleiro, pego o rei de um de vocês. Sedi se inclinou para a frente. Vai conseguir nosso nome secreto. Quer dizer, vamos ter que compartilhá-lo com você? Compartilhar. Khonsu afagou o rabo de cavalo, como se tentasse lembrar o significado da palavra. Não, não compartilhar. You will divorce us, Ren. Entenderam? Vai apagar parte de nossa alma, Sed falou. Levar nossas lembranças, nossa identidade. O deus da lua deu de ombros. Vendo pelo lado positivo, vocês não morreriam. Apenas nos transformaríamos em vegetais, ela completou. Kumora, olhe. Não quero vegetais, Ra resmungou, irritado. Ele tentou mastigar a camisa de Bess, mas o deus anão se afastou. 3 horas, eu disse. Valendo contra 3 almas. Carter, Sed, vocês não precisam concordar, minha mãe avisou. Não esperamos que corram o risco. Eu a vira tantas vezes em fotos em minhas lembranças, mas pela primeira vez realmente notei sua semelhança com Sed ou quanto minha irmã começava a ficar parecida com ela. As duas tinham a mesma determinação intensa no olhar. Ambas erguiam o queixo quando se preparavam para lutar. E nenhuma delas conseguia esconder muito bem os sentimentos. Pela voz trêmula de minha mãe eu podia dizer que ela já sabia o que precisava acontecer. Estava nos dizendo que tínhamos alternativas, mas compreendia muito bem que isso não era verdade. Olhei para Sed, e chegamos a um acordo silencioso. Mãe, tudo bem, falei. Você deu sua vida para fechar a prisão de Apophis. Como espera que recuemos agora? Khonsu esfregou as mãos. Ah, sim, a prisão de Apophis. Seu amigo Menchiko está lá agora, afrouxando as amarras da serpente. Tenho tantas apostas sobre o que vai acontecer. Vocês chegarão a tempo de detê-lo? Devolverão Ra ao mundo? Teratero Menchikov? Nessa estou dando 100 contra 1. Julius, fale com eles. Mamãe falou para meu pai em desespero. É perigoso demais. Papai ainda segurava um prato com um pedaço de bolo. Ele olhava para o sorvete derretido como se aquilo fosse a coisa mais triste do mundo. Carter e Sed, ele enfim disse. Eu trouxe Khonsu até aqui para que vocês tivessem a opção. Mas, seja qual for a decisão, estou orgulhoso de vocês. Se o mundo acabar nesta noite, isso não vai mudar. Ele me encarou, e vi em seus olhos quanto ele sofria com a ideia de nos perder. No último Natal, no British Museum, ele havia sacrificado a vida para libertar Osíris e restaurar o equilíbrio do Dua. Deixará-nos sozinhos, e por muito tempo eu me ressentira disso. Agora percebia como era estar no lugar dele. Meu pai se dispusera a abrir mão de tudo, até da própria vida, por um propósito maior. Eu entendo, pai, respondi. Somos os Kane. Não fugimos de escolhas difíceis. Ele não respondeu, mas assentiu devagar. Seus olhos brilhavam de ardoroso orgulho. Finalmente Carter tem razão, Sed disse. Khonsu, vamos jogar esse seu jogo idiota. Excellent. Khonsu respondeu. Temos 2 almas. 2 horas a conquistar. Ah, mas vocês precisam de 3 horas para atravessar a entrada a tempo, não é? Receio que não possam contar com Ra. Ele não está em seu juízo perfeito. Sua mãe já está morta. Seu pai é o juiz do mundo inferior, então não se qualifica para apostar a alma. Eu jogarei, Bess falou. Sua expressão era grave, porém determinada. Meu velho! Khonsu exclamou. Que prazer! Cale a boca, deus da lua, Bess disse. Não gosto disso, mas vou jogar. Bess, você já fez muito por nós, agradeci. Baste jamais esperaria que, não estou fazendo isso por Baste. Ele resmungou. Depois respirou fundo. Escutem, vocês dois são demais. Nesses últimos dias, pela primeira vez em séculos me senti novamente querido. Importante. Não como uma atração de circo. Se as coisas não derem certo, apenas digam a Tavare. Ele pigarreou e lançou a Sed um olhar emocionado. Digam a ela que tentei voltar no tempo. Ah, Bess. Sed levantou-se e contornou a mesa correndo. Abraçou o anão e beijou seu rosto. Tudo bem, ele resmungou. Não precisa ficar melosa. Vamos jogar. Tempo é dinheiro, Khonsu concordou. Nossos pais se levantaram. Não podemos ficar, papai disse. Mas, crianças. Ele parecia não saber como concluir o pensamento. Boa sorte não teria sido suficiente, eu acho. Podia ver a culpa e a preocupação em seus olhos, mas papai se esforçava muito para não demonstrar o sentimento. Um bom general, Horus teria dito. Amamos vocês, mamãe terminou. Vocês vão vencer. Depois disso, nossos pais se transformaram em névoa e desapareceram. Do lado de fora do pavilhão tudo escureceu como um palco de teatro. O jogo de cena passou a brilhar mais intensamente. Brilhante, disse Ra.
3 peças azuis para vocês, Khonshu anunciou. 3 peças prateadas para mim. E então, alguém se sente com sorte? O jogo começou razoavelmente bem. Ced jogava os palitos com habilidade. Bess tinha milhares de anos de experiência como jogador. E eu fiquei encarregado de mover as peças e garantir que Ha não as comesse. No início não dava para saber quem estava ganhando. Apenas jogávamos os palitos e movíamos as peças, e era difícil acreditar que a partida valia nossa alma, ou nosso nome verdadeiro, ou seja lá como você preferir chamar isso. Mandamos uma peça de Khonshu de volta ao início, mas ele não pareceu se chatear. Ele se mostrava encantado com praticamente tudo. Isso não o incomoda? Perguntei a certa altura. Devour almas inocentes? Não. Ele acariciou o amuleto de lua crescente. Por que me incomodaria? Estamos tentando salvar o mundo, Ced disse. O Mat, os deuses, tudo. Não se importa se o mundo desmoronar no caos? Ah, não seria tão ruim, Khonshu disse. A mudança vem em fases, Maat e caos, caos e Ma. Como deus da lua, aprecio a variação. Agora, Ha, coitado, ele sempre manteve um roteiro. O mesmo caminho toda noite. Tão previsível e chato. Aposentar-se foi a atitude mais interessante que ele tomou. Se Apophis assumir o comando e engolir o sol, bem. Suponho que a lua ainda mantenha seu lugar. Você é maluco, Ced falou. Ah, aposto mais 5 minutos de luar que estou perfeitamente são. Esqueça, ela disse. Joke logo. Khonshu lançou os palitos. A má notícia, ele conseguiu um progresso alarmante. Tirou um 5 e conseguiu levar uma de suas peças quase até o fim do tabuleiro. A boa notícia, a peça ficou presa na casa das 3 verdades, o que significava que ele precisaria tirar um 3 para movê-la dali. Bess estudou o tabuleiro com grande atenção. Ele não parecia gostar do que via. Uma de nossas peças voltará ao início, e 2 estavam na última fileira do tabuleiro. Cuidado agora, Khonshu aconselhou. É aí que as coisas ficam interessantes. Ced conseguiu um 4, o que nos dava 2 opções. Nossa peça da frente poderia sair. Ou a segunda peça poderia tirar a peça de Khonshu da casa das 3 verdades e mandá-la de volta ao início. Tire-o, falei. É mais seguro. Bess balançou a cabeça. E então nós vamos ficar presos na casa das 3 verdades. As chances de ele obter um 3 são pequenas. Retire sua primeira peça. Assim vocês vão garantir pelo menos 1 hora extra. Mas 1 hora não resolve nosso problema, Ced disse. Khonshu parecia se divertir com nossa indecisão. Ele bebeu vinho de um cálice prateado e sorriu. Enquanto isso, Ha se entretinha tentando tirar os cravos de seu mangual de guerra. Ai, ai, ai. Minha testa estava coberta de suor. Como eu podia suar em um jogo de tabuleiro? Bess, tem certeza? É sua maior aposta, ele respondeu. Pelo menos é maior que Bess. Khonshu riu. Fiquei com vontade de dar um soco no deus da lua, mas fiquei quieto. E removi nossa primeira peça do tabuleiro. Parabéns, disse-lhe. Eu lhes devo 1 hora de luar. Agora é minha vez. Khonshu jogo os palitos. Eles rolaram pela mesa de jantar, e me senti como se alguém tivesse ligado um compressor em meu peito, espremendo meu coração. Khonshu havia tirado um 3. Ups. Ha derrubou o mangual. Khonshu retirou sua peça do tabuleiro. Ah, que pena. Agora, Karen e o tomo primeiro? Não, por favor. Ced pediu. Vamos negociar. Pode pegar de volta a hora que ganhamos. As regras não são essas, lembrou Khonshu. Olhei para o talho que eu havia feito na mesa quando tinha 8 anos. Sabia que aquela lembrança estava prestes a desaparecer, como todas as outras. Se eu desse meu rei a Khonshu, pelo menos Ced ainda poderia recitar a última parte do encantamento. Ela precisaria de Bess para protegê-la e orientá-la. Eu era o único dispensável. Eu, comecei a falar. O meu, Bess adiantou-se. O lance foi ideia minha. Bess, não. Grito SDI. O anão levantou-se. Ele plantou os pés no chão e cerrou os punhos, como se estivesse se preparando para soltar um bu. Eu queria que ele gritasse e assustasse Khonshu, mas, em vez disso, ele nos fitou com resignação. Fazia parte da estratégia, garotos. O quê? Perguntai. Você planejou isso? Ele despiu a camisa havaiana, dobrou-a com cuidado e a deixou sobre a mesa. O mais importante é retirar suas 3 peças do tabuleiro sem perder mais que uma. Esta era a única maneira de conseguir isso. Agora vocês o vencerão com facilidade. Às vezes é necessário perder uma peça para ganhar o jogo. Tem razão, concordou Khonshu. Que alegria! O reino de um deus. Preparado, Bess? Bess, não, supliquei. Isso não está certo. Ele me olhou carrancudo. Ei, garoto, você estava disposto a se sacrificar. Está dizendo que não sou tão corajoso quanto um projetinho de mago? Além do mais, eu sou um deus. Quem sabe? Às vezes nós voltamos. Agora, ganhe o jogo e saia daqui. E chute Menchiko no joelho por mim. Tentei pensar em alguma coisa para dizer, algo que impedisse aquilo, mas Bess falou, estou pronto. Khonshu fechou os olhos e inalou profundamente, como se inspirasse o ar fresco da montanha. A forma de Bess tremulou. Ele se dissolveu em uma coleção de imagens que se alternavam rapidamente. Um grupo de anões dançando em um templo à luz da fogueira, uma multidão de egípcios celebrando um festival, carregando Bess e Baste nos ombros, Bess e Tavare vestindo togas em uma vila romana, comendo uvas e rindo juntos em um canapé, Bess vestido como George Washington, com a cabeleira coberta de pó e terno de seda, fazendo cambalhotas na frente de uma tropa de ingleses, Bess na farda verde de fuzileiro naval americano.
afugentando um demônio vestindo uniforme nazista na Segunda Guerra Mundial. À medida que a silhueta dele se desmanchava, imagens recentes foram surgindo. Baze em um uniforme de motorista com uma placa com o nome Kanye. Baze nos retirando da limusine naufragada no Mediterrâneo. Baze em Alexandria, lançando feitiços em mim, tentando desesperadamente me curar quando eu estava envenenado. Baze e eu na traseira da caminhonete dos beduínos, dividindo carne de bode e água com gosto de vaselina enquanto viajávamos ao longo da margem do Nilo. Sua última lembrança, 2 crianças, Sed e eu, olhando para ele com amor e preocupação. Depois a imagem desapareceu, e Baze também. Até sua camisa havaiana sumiu. Você o pegou inteiro. Grady Eye. O corpo. Tudo. Não era esse o trato. Khonshu abriu os olhos e suspirou profundamente. Foi delicioso. Ele sorriu para nós como se nada tivesse acontecido. Acho que é sua vez de jogar. Seus olhos prateados eram frios e luminosos, e tive a sensação de que pelo restante da vida eu odiaria olhar para a lua. Talvez fosse a raiva, ou a estratégia de Baze, ou talvez estivéssemos apenas com sorte, mas até o final do jogo Sed e eu arrasamos Khonshu com enorme facilidade. Devolvíamos suas peças ao início do tabuleiro a cada oportunidade. Em 5 minutos, nossa última peça saiu do jogo. Khonshu abriu os braços. Muito bem. Vocês têm 3 horas. Se correrem, ainda conseguirão passar pela entrada da 8ª casa. Odeio você, disse Sed. Era a primeira vez que ela falava desde que Baze desaparecera. Você é frio, calculista, horrível, e sou exatamente o que vocês precisavam. Khonshu tirou do pulso o Rolex de platina e atrasou o ponteiro do tempo. 1, 2, 3 horas. À nossa volta, as estátuas dos deuses tremeram e pularam como se o mundo de repente estivesse sendo rebobinado. Agora, Khonshu disse, querem gastar o tempo que conquistaram com tanto sacrifício reclamando? Ou querem salvar esse pobre, velho e tolo rei? Zebras? Ra murmurou Esperanços. Onde estão nossos pais? Pergunte-ai. Deixe-nos pelo menos nos despedir. Khonshu balançou a cabeça. O tempo é precioso, Carter Kane. Já deveria ter aprendido essa lição. É melhor vocês irem agora. Mas, se quiserem jogar comigo de novo algum dia, por segundos, horas, ou até dias, é só me avisar. Vocês têm crédito. Não aguentei. Investi contra Khonshu, mas o deus da lua desapareceu. Todo o pavilhão desbotou até sumir, e Sed e eu nos vimos novamente no convés do barco solar, navegando pelo rio escuro. Os tripulantes luminosos zumbiam à nossa volta, manejando os remos e controlando a vela. Ra estava sentado em seu trono flamejante, brincando com o gancho e o mangual, como se fossem marionetes tendo uma conversa imaginária. À nossa frente, uma enorme porta dupla de pedra surgiu na escuridão. Havia 8 serpentes gigantescas esculpidas na rocha, 4 de cada lado. Os portões estavam se fechando lentamente, mas o barco solar passou por eles bem a tempo, e entramos na 8ª casa. Devo dizer que a casa dos desafios não parecia muito desafiadora. Enfrentamos monstros, é verdade. Serpentes saíram do rio. Demônios se levantaram. Navios cheios de fantasmas tentaram abordar o barco solar. Destruímos todos eles. Eu estava tão furioso, tão devastado com a perda de Baze, que via cada ameaça com o rosto de Khonshu, o deus da lua. Nossos inimigos não tiveram chance. Sed recitava encantamentos que eu jamais a vira usar. Ela invocou camadas de gelo que provavelmente correspondiam às suas emoções, deixando um rastro de demônios icebergs por onde passamos. Transformou uma tripulação inteira de piratas fantasmas em bonecos com pescoço de mola e a cara de Khonshu, e depois pulverizou todos com uma mini explosão nuclear. Enquanto isso, Ra se divertia com seus brinquedos, e as luzes serviçais se agitavam pelo convés, aparentemente sentindo que nossa viagem chegava a uma fase crítica. Passamos num instante pelas 9ª, 10ª e 11ª casas. De vez em quando eu ouvia um barulho na água atrás de nós, como se fosse o remo de outro barco. Eu me virava para olhar, pensando que talvez Menchiko estivesse, de algum modo, de novo em nosso encalço, mas nada havia. Se alguém estivesse nos seguindo, sabia que seria melhor não aparecer. Finalmente ouvi um rugido adiante, como outra cachoeira ou sequência de corredeiras. As esferas de luz trabalhavam furiosamente baixando a vela, manejando os remos, mas continuávamos ganhando velocidade. Passamos sob um arco baixo esculpido como a deusa Nut, seus membros estrelados estendidos de forma protetora e o rosto sorrindo de modo acolhedor. Tive a sensação de que entrávamos na 12ª casa, última parte do Dua antes de sairmos para um novo amanhecer. Eu esperava ver literalmente a luz no fim do túnel, mas, pelo contrário, nosso caminho havia sido sabotado. Era possível ver para onde o rio deveria seguir. O túnel continuava em frente, saindo lentamente do Dua. Eu sentia até o cheiro do ar fresco, o aroma do mundo mortal. No entanto, a extremidade do túnel havia sido drenada e agora era um campo de lodo. À nossa frente, o rio despencava num poço gigantesco, como se um asteroide tivesse aberto um buraco na terra e desviado o curso d'água para baixo. E nós corríamos para essa queda. Podemos pular, Sed falou. Abandonar o barco. Mas acho que chegamos à mesma conclusão. Precisávamos do barco solar. Precisávamos dela. Tínhamos que seguir o curso do rio para onde quer que ele nos levasse. É uma armadilha, disse Sed. Obrada Apophis. Eu sei, respondi. Vamos lá dizer a ele que não gostamos do trabalho que fez. Nós nos agarramos ao mastro enquanto o barco despencava no abismo. Tive a impressão de que caímos para sempre.
Sabe a sensação de mergulhar em uma piscina muito funda, e seu nariz e ouvidos parecerem a ponto de explodir e os olhos de saltarem da cabeça? Imagine essa sensação multiplicada por 100. Afundávamos no Dua mais do que nunca, mais do que qualquer mortal deveria ir. As moléculas de meu corpo pareceram se aquecer, vibrando tão intensamente quanto se fossem se espalhar para todos os lados. Não houve impacto. Não batemos contra o fundo. O barco simplesmente mudou de direção, como se embaixo tivesse virado ao lado, e navegamos para dentro de uma caverna que brilhava com uma luz forte vermelha. A pressão mágica era tão intensa que meus ouvidos apitavam. Eu estava enjoado e quase não conseguia pensar direito, mas reconheci a margem da qual nos aproximávamos. Uma praia feita de milhões de cascos de escaravelhos mortos, movendo-se e subindo enquanto uma força vinda de baixo, uma enorme forma de serpente, tentava se libertar. Dezenas de demônios usavam pás para escavar a praia. E em pé na margem, esperando por nós pacientemente, estava Vlad Menchiko, suas roupas chamuscadas e fumegando, o cajado brilhando com uma luz verde. Sejam bem-vindas, crianças, ele disse do outro lado da água. Venham, juntem-se a mim para o fim do mundo. Capítulo 22. Amigos nos lugares mais estranhos. Carter. Menchiko parecia ter nadado pelo lago de fogo sem escudo mágico. O cabelo grisalho encaracolado fora reduzido a uns fiapos pretos. O terno branco estava rasgado e cheio de buracos de queimadura. O rosto ficará todo coberto de bolhas, e agora os olhos destroçados já não pareciam tão estranhos. Como Bess teria dito, Menchiko usava seu traje feioso. A lembrança de Bess me enfureceu. Tudo o que havíamos enfrentado, tudo o que havíamos perdido, tudo era culpa de Vlad Menchiko. O barco solar encalhou na praia de carapaças de escaravelho. Ha cantarolou e se levantou cambaleando. Ele começou a perseguir uma esfera azul pelo convés, como se ela fosse uma borboleta bonita. Os demônios soltaram as pás e se reuniram na praia. Eles se entreolhavam, confusos, sem dúvida se perguntando se aquilo era algum tipo de truque. Certamente aquele velho babão e tolo não podia ser o Deus Sol. Maravilhoso, Menchiko disse. Trouxaramra, Ofinol. Levei um instante para perceber o que estava diferente na voz dele. A resperkeo rascanti desaparecer. Seu tom agora era um barítono profundo e aveludado. Eu estava preocupado, ele prosseguiu. Vocês passaram tanto tempo na quarta casa que achei que ficariam presos até a próxima noite. Poderíamos ter libertado Lord Apophis sem a ajuda de vocês, é claro, mas seria muito inconveniente vir atrás de vocês mais tarde. Assim é bem melhor. Lord Apophis vai acordar faminto. Ficará muito satisfeito com o lanche que vocês trouxeram. Lanche. Ha riu. Ele cambaleou pelo barco, tentando acertar a luz serviçal com o mangual. Os demônios começaram a rir. Menchiko olhou para eles com um sorriso indulgente. Sim, muito divertido, ele falou. Meu avô entreteve Pedro, o Grande, com um casamento de anões. Eu farei ainda melhor. Vou divertir o Lorde do Caos em pessoa com um Deus Sol senil. A voz de Horus soou urgente em minha cabeça. Tome as armas do faraó. Esta é sua última chance. Bem no fundo, eu sabia que isso era uma ideia ruim. Se eu me apoderasse das armas do faraó agora, jamais as devolveria. E os poderes que eu receberia não seriam suficientes para derrotar Apophis. Mesmo assim, a tentação era forte. Seria maravilhoso tomar o gancho e o mangual daquele deus Ra velho e idiota e usá-los para arrebentar Menchiko. Os olhos do russo brilhavam de malícia. Uma revanche, Carter Kane? Certamente. Notei que dessa vez você não trouxe seu anão babá. Vamos ver o que consegue fazer sozinho. Minha visão ficou rubra, e nada tinha a ver com a luz dentro da caverna. Desci do barco e invoquei o avatar do deus Falcão. Eu nunca havia tentado o feitiço em parte tão profunda do Dua. O resultado foi mais intenso que eu esperava. Em vez de ser cercado por uma imagem holográfica brilhante, eu me senti crescer e ficar mais forte. Minha visão ficou muito mais aguçada. Carter? Sed falou em um tom estrangulado. Passaro grande. Disse Ra. Olhei para baixo e descobri que eu era um gigante de carne e osso de 5 metros de altura, vestido com a armadura de guerra de Horus. Levei minhas mãos enormes à cabeça e toquei penas em vez de cabelos. Minha boca era um bico afiado. Gritei eufórico, e um guincho ecoou pela caverna. Os demônios recuaram às pressas, nervosos. Olhei para baixo e vi Menchiko, que agora parecia insignificante como um rato. Eu estava pronto para pulverizá-lo, mas Menchiko riu com desdém e apontou seu cajado. Não sei o que ele planejava, mas Sed foi mais rápida. Ela arremessou o próprio cajado, que se transformou em um milhafre do tamanho de um pterodátilo. Típico. Eu fazia algo genial, como me metamorfosear em um falcão guerreiro, e Sed tinha que me superar. Seu gavião agitou o ar com as asas gigantescas, e Menchiko e os demônios foram lançados para trás às cambalhotas pela praia. 2 pássaros grandes. Ra começou a aplaudir. Carter, me proteja. Sed pegou o livro de Ra. Preciso começar o encantamento. Eu achava que o milhafre gigante estava fazendo um ótimo trabalho de guarda-costas, mas dei um passo à frente e me preparei para lutar. Menchiko se levantou. Por favor, Sed Kane, comece seu pequeno encantamento.
Será que não entende? O espírito de Khepri criou esta prisão. Ra cedeu parte da alma, sua capacidade de renascer, para manter Apophis acorrentado. Sed parecia ter levado uma bofetada no rosto. O último escaravelho, exatamente, Menshikou concordou. Todos esses escaravelhos foram multiplicados a partir de Khepri, a terceira alma de Ra. Meus demônios o encontrarão em algum momento, cavando os cascos. Ele é um dos únicos escaravelhos ainda vivos, e quando esmagarmos Apophis estará livre. Mesmo que o invoquem de volta para Ra, Apophis ainda será libertado. De qualquer maneira, Ra está fraco demais para lutar. Apophis o devorará, como previram as antigas profecias, e o caos destruirá o Mad de uma vez por todas. Vocês não podem vencer. Você é insano, eu disse, e minha voz soou muito mais grave que o habitual. Também será destruído. Vi a luz fraturada nos olhos dele e o que percebi me chocou profundamente. Menshikou não queria nada daquilo. Viverá com o sofrimento e o desespero por tanto tempo que Apophis distorcera sua alma, tornando-o prisioneiro do próprio ódio. Vladimir Menshikou fingia se gabar, mas não se sentia vitorioso. Por dentro estava aterrorizado, derrotado, infeliz. Era escravo de Apophis. Quase senti pena dele. Já estamos mortos, Carter Kane, ele disse. Este lugar nunca deveria receber humanos. Não está sentindo? O poder do caos penetra nosso corpo, consome nossa alma. Mas tenho planos maiores. Um hospedeiro pode viver indefinidamente, por mais que esteja doente, por mais que tenha sido ferido. Apophis já curou minha voz. Logo estarei inteiro outra vez. Viverei para sempre. Um hospedeiro. Quando entendi o que ele dizia, cheguei perto de perder o controle de minha forma gigantesca. Não está falando sério, Menshikou. Pare com isso antes que seja tarde demais. E morrer? Ele perguntou. Atrás de mim, outra voz falou. Existem coisas piores que a morte, Vladimir. Eu me virei e vi um segundo barco flutuando até a margem. Um pequeno esquife cinza com um único remo mágico que se movia sozinho. O olho de Horus havia sido pintado na proa da embarcação, e seu único passageiro era Michel Desjardins. Agora o sacerdote leitor-chefe tinha cabelos e barba brancos como neve. Hieróglifos brilhantes se desprendiam de suas vestes cor de creme, deixando uma trilha de palavras divinas. Desjardins Decemberku. Você está brincando com algo muito pior que a morte, meu velho amigo. Reze para que eu o mate antes que você realize seu propósito. De todas as coisas estranhas que eu vivi naquela noite, ver Desjardins entrando na luta a nosso lado foi, definitivamente, a mais esquisita. Ele passou por entre minha forma gigantesca de falcão e o enorme milhafre de sede como se não fossem grande coisa e plantou seu cajado nos escaravelhos mortos. Rende-se, Vladimir. Menshikou Ru. Já olhou para si mesmo ultimamente, meu senhor? Minhas maldições têm drenado sua força há meses, e o senhor nem percebeu. Agora está quase morto. Eu sou o mago mais poderoso do mundo. Era verdade que Desjardins não parecia bem. Seu rosto estava quase tão magro e enrugado quanto o do Deus Sol, mas a nuvem de hieróglifos que o cercava parecia mais forte. Seus olhos brilhavam com intensidade, como meses antes, no Novo México, quando ele nos enfrentará nas ruas de Las Cruces e jurara nos destruir. Ele deu mais um passo à frente, e a multidão de demônios recuou. Creio que eles reconheceram a pele de leopardo nos ombros de Desjardins como um sinal de poder. Falhei em muitas coisas, admitiu Desjardins. Mas não vou falhar agora. Não vou deixar que você destrua a casa da vida. A caça? A voz de Menshikou ficou estridente. Ela morreu há séculos. Devia ter sido encerrada quando o Egito caiu. Menshikou chutou algumas carapaças secas. A casa tem tanta vida quanto esses cascos vazios. Acord Michel. O Egito acabou, não significa mais nada, é história antiga. É hora de destruir o mundo e começar de um modo novo. O caos sempre vence. Nem sempre. Desjardins virou-se para a sede. Comece o encantamento. Eu cuido desse pobre coitado. O chão se ergueu sob nossos pés, tremendo com a tentativa de Apophis de se libertar. Pense bem, criança, Menshikou avisou. O mundo vai acabar de qualquer jeito. Mortais não podem sair vivos desta caverna, mas vocês foram deuses menores. Juntem-se novamente a Ísis e a Horus, jurem servir Apophis, e talvez sobrevivam a esta noite. Desjardins sempre foi seu inimigo. Matem-no agora e deem o corpo como uma oferenda a Apophis. Garantirei a ambos posições de honra em um mundo novo governado pelo caos, sem regras restritivas. Posso inclusive lhes dar o segredo da cura de Wallstone. Ele sorriu ao ver a expressão perplexa de Sed. Sim, minha menina. Eu sei como curá-lo. O remédio tem sido passado de geração em geração entre os sacerdotes de Amon-Ra. Mate Desjardins, una-se a Apophis, e o menino que você ama será poupado. Vou ser bem honesto. As palavras dele eram convincentes. Eu conseguia imaginar um mundo novo onde tudo era possível, onde não havia leis, nem mesmo as da física, um lugar onde poderíamos ser tudo o que desejássemos. O caos é impaciente. É aleatório. E, acima de tudo, é egoísta. Ele destrói simplesmente em função da mudança, alimentando-se de si mesmo numa fome constante. Mas o caos também pode ser atraente. Ele o seduz para que acredite que nada mais importa, exceto o que você quer. E havia tantas coisas que eu queria. A voz restaurada de Menshikou era suave e confiante, como o tom de Amós sempre que ele usava magia para persuadir os mortais. Esse era o problema. A promessa de Menshikou era um truque. As palavras nem eram dele. Estavam saindo dele à força. Seus olhos se moviam como se estivessem lendo um teleprompter.
Ele exprimiu a vontade de Apophis, mas, após terminar, quando me encarou, por um breve instante pude ver seus pensamentos verdadeiros, um apelo torturado que ele teria gritado se pudesse controlar a própria boca. Mate-me agora, por favor. Lamento, Menshikov, you sinceramente. Magos e deuses devem se unir. O mundo pode precisar de reparos, mas vale a pena preservá-lo. Não deixaremos o caos vencer. Depois disso, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Sed abriu o papiro e começou a ler. Menshikov grit, Adhikar. E os demônios avançaram. O milhafre gigante abriu as asas, desviando um raio de chamas verdes do cajado de Menshikov que provavelmente teria incinerado Sed. Ataquei para protegê-la enquanto Desjardins invocava um rodamuinho em torno do próprio corpo e voava em direção a Menshikov. Andei por entre os demônios. Derrubei um que tinha cabeça de navalha, agarrei seus tornozelos e o girei como uma arma, cortando seus aliados e transformando-os em areia. O milhafre gigante de Sed pegou outros 2 demônios em suas garras e os jogou no rio. Enquanto isso, Desjardins e Menshikov se ergueram no ar, presos dentro de um tornado. Eles giravam um em torno do outro, disparando jatos de fogo, veneno e ácido. Os demônios que chegavam perto demais derretiam instantaneamente. No meio de tudo isso, Sed lia o livro de Ra. Eu não sabia como ela conseguia se concentrar, mas suas palavras soavam altas e claras. Ela invocava o amanhecer e a chegada de um novo dia. Uma névoa dourada começou a se espalhar em torno de seus pés, envolvendo os cascos secos, como se procurasse vida. Toda a praia estremeceu, e, nas profundezas, Apophis rugiu ultrajado. Ah, não! Ra gritou atrás de mim. Vegetais! Eu me virei e vi um dos maiores demônios subindo no barco solar, levando facas nas 4 mãos. Ra deu um muxoxo ao monstro e fugiu às pressas, escondendo-se atrás de seu trono de fogo. Arremessei o cabeça de lâmina no meio de um bando de amigos dele, peguei a lança de outro demônio e a atirei na direção do barco. Se fosse somente eu arremessando, minha total falta de pontaria poderia ter feito com que eu empalasse o Deus Sol, o que teria sido muito constrangedor. Felizmente, minha nova forma gigante tinha mira de Horus. A lança atingiu em cheio as costas do demônio de 4 braços. Ele soltou as facas, cambaleou até a balaustrada e caiu no rio da noite. Ra inclinou-se para fora do barco e soltou um último muxoxo, para lhe dar uma lição. Desjardins ainda rodopiava em seu tornado, travando combate contra Menshikov. Eu não conseguia saber qual mago estava em vantagem. O milhafre de Sed fazia o possível para protegê-la, empalando demônios com o bico e esmagando-os com as imensas garras. SDI Permanitia Concentrata. A névoa dourada ia ficando mais densa à medida que se espalhava pela praia. Os demônios restantes começaram a recuar quando Sed disse as últimas palavras do encantamento. Kepri, o escaravelho que se levanta da morte, o renascimento de Ra. O livro de Ra desapareceu com um lampejo. O chão tremeu, e da massa de carapaças mortas um único escaravelho se ergueu no ar, um besouro de um dourado vivo que flutuou até Sed e pousou em suas mãos. Sed sorriu em triunfo. Quase me atrevi a acreditar que havíamos vencido. Mas uma risada sibilante preencheu a caverna. Desjardins perdeu o controle de seu rodamuinho, e o sacerdote leitor-chefe voou na direção do barco solar, batendo na proa com tanta força que quebrou a balaustrada e ficou caído completamente imóvel. Vladimir Menshikov desceu ao chão, aterrissando agachado. Em torno de seus pés, os cascos de escaravelho se dissolveram, transformando-se em areia de cor vermelho-sangue. Brilhante! Ele disse. Brilhante, Estai Kane. Menshikov levantou-se, e toda a energia mágica da caverna pareceu fluir para seu corpo, névoa dourada, luz vermelha e hieróglifos brilhantes. Tudo sendo absorvido por Menshikov como se de repente ele tivesse a força da gravidade de um buraco negro. Seus olhos arruinados se curaram. As bolhas do rosto deram lugar a uma pele lisa, jovial e bonita. O terno branco se reparou, e em seguida o tecido se tornou vermelho escuro. Sua pele se agitou, e percebi com o frio na espinha que ele criava escamas. Ah, não! Preciso de zebras, Ra resmungou no barco solar. A praia toda se cobriu de areia vermelha. Menshikov estendeu a mão para minha irmã. Entregue-me o escaravelho, Sed. Terei piedade de você. Você e seu irmão viverão. Walt Vera. Sed agarrou o escaravelho. Eu me preparei para atacar. Mesmo no corpo do falcão guerreiro gigante, eu podia sentir a energia do caos cada vez mais forte, sugando minha força. Menshikov nos avisara que nenhum mortal podia sobreviver àquela caverna, e eu acreditava nele. Não tínhamos muito tempo, mas precisávamos deter Apophis. Em meus pensamentos, aceitei o fato de que morreria. Agora eu estava agindo pelo bem de nossos amigos, pela família Kane, por todo o mundo mortal. Quero o escaravelho, Apophis? A voz de Sed era carregada de desprezo. Venha buscá-lo, seu nojento. Ela xingou Apophis com algumas palavras tão horríveis que vovó teria lavado sua boca com sabão durante um ano. E não, Sed, não vou dizê-las ao microfone. Menshikov deu um passo em sua direção. Peguei uma pá que um dos demônios havia largado. O milhafre gigante de Sed voou na direção de Menshikov, as garras prontas para atacar, mas o russo sacudiu a mão como se espantasse uma mosca. O monstro dissolveu-se numa nuvem de penas. Acha que sou um deus? Menshikov Trovju. Enquanto ele se concentrava em Sed, me aproximei por trás, fazendo o possível para chegar perto sem ser visto, o que não é fácil quando se tem a forma de um homem-pássaro de 5 metros de altura. Eu sou o próprio caos. Menshikov Bear. Vou arrancar seus ossos, dissolver sua alma e mandá-la de volta para a sopa primordial de onde você veio. Agora me dê o escaravelho. Tentador, SDI respondeu.
O que você acha, Carter? Menchikov percebeu a armadilha tarde demais. Ataquei e acertei-o com a pá no alto de sua cabeça. Menchikov Desmore. Joguei meu corpo contra o dele e o espremi contra a areia, então me levantei e pisei novamente, enterrando um pouco mais. Empurrei-o para dentro da areia ao máximo que pude, e então Sed apontou em sua direção e disse o hieróglifo para fogo. A areia derreteu e endureceu até que formou um caixão de vidro sólido. Eu teria cuspido em cima dele, além disso, mas não tinha certeza de que conseguiria com aquele bico de falcão. Os demônios sobreviventes fizeram o que era mais sensato. Fugiram apavorados. Alguns pularam no rio e se dissolveram, o que nos economizou um bom tempo. Não foi tão difícil, Sed falou, embora eu pudesse perceber que a energia do caos também começava a batê-la. Acho que nem aos 5 anos, quando teve pneumonia, ela pareceu tão debilitada. Depressa, eu disse. Minha adrenalina estava desaparecendo rapidamente. Minha forma de avatar estava começando a parecer um excesso de 200 quilos de peso morto. Leve o escaravelho até Ra. Ela assentiu e correu para o barco solar. Ainda estava no meio do caminho quando o caixão de vidro de Menchikov explodiu. A magia explosiva mais poderosa que eu já testemunhara era o Adi de Sed. Essa explosão foi umas 50 vezes mais forte. Uma onda de areia e cacos de vidro potente me derrubou e destroçou meu avatar. De volta ao corpo normal, sem enxergar nada e sentindo dores, rastejei para longe da risada de Apophis. Aonde você foi, Sed Kane? Apophis falou com a voz grave como um tiro de canhão. Onde está aquela garotinha má com meu escaravelho? Pisquei para limpar a areia dos olhos. Vlad Menchikov. Não, ele podia parecer Vlad, mas agora era Apophis. Estava a uns 15 metros de distância, contornando a cratera que ele abrirá na praia. Ou ainda não me vira ou presumira que eu estivesse morto. Ele procurava Sed, mas ela não estava à vista. A explosão podia tê-la enterrado na areia, ou pior. Minha garganta se fechou. Eu queria me levantar e atacar Apophis, mas meu corpo não obedecia. Minha magia estava esgotada. O poder do caos sugava minha força vital. Só por estar perto de Apophis eu me sentia desmanchando. As sinapses do cérebro, o DNA, tudo que fazia de mim Carter Kane se dissolvia devagar. Finalmente Apophis abriu os braços. Não tem importância. Mais tarde eu procuro seu corpo. Antes, vou cuidar do velho. Por um segundo pensei que ele se referia a Desjardins, que ainda estava caído inerte sobre a balaustrada quebrada do barco, mas, ignorando o sacerdote leitor-chefe, Apophis subiu na embarcação e aproximou-se do trono de fogo. Olá, Ra, ele disse com tom gentil. Há quanto tempo? Uma voz fraca soou atrás do trono. Não posso brincar. Vá embora. Você quer um doce? Apophis ofereceu. Nós costumávamos brincar tão bem juntos. Todas as noites, um tentando matar o outro. Não lembra? Ra esticou a cabeça careca por cima do trono. Um doce? Que tal uma tâmara recheada? Apophis fez uma surgir do nada. Você costumava adorar tâmaras recheadas, não é? Tudo que precisa fazer é sair daí e me deixar devorar, quer dizer, entretê-lo. Quer um biscoito? Ra exigiu. De que tipo? Biscoito de Donina. Agora vou dizer, esse pedido de biscoito de Doninha provavelmente salvou o universo como o conhecemos. Apophis recuou um passo, evidentemente confuso com um pedido que era ainda mais caótico que ele. E nesse momento Michel Desjardins atacou. O sacerdote leitor-chefe devia estar fingindo, ou talvez tivesse se recuperado rapidamente. Ele se levantou e se jogou sobre Apophis, empurrando-o em cima do trono flamejante. Menchikov gritou com a antiga voz áspera. O vapor chiou como água jogada em uma churrasqueira. As vestes de Desjardins pegaram fogo. Ra correu para a popa do barco e cutucou o ar com o gancho, como se isso pudesse fazer os homens maus desaparecerem. Eu me levantei com dificuldade, mas ainda tinha a sensação de carregar algumas centenas de quilos extras. Menchikov e Desjardins lutavam diante do trono. Essa era a cena que eu vira no Salão das Eras, o primeiro momento de uma nova era. Sabia que devia ajudar, mas corri pela praia, tentando achar o local onde vira Sed pela última vez. Caí de joelhos e comecei a cavar. Desjardins e Menchikov lutavam, gritando palavras divinas. Olhei para o barco e vi uma nuvem de hieróglifos e luz vermelha rodopiando à volta deles à medida que o sacerdote leitor-chefe invocava o mate e Apophis dissolvia seus encantamentos com o caos. Quanto a Ra, o todo-poderoso Deus Sol, ele fugira para a popa do barco e se encolhera sob o leme. Continue cavando. SDI. Murmurai. Vamos. Onde você está? Pense, disse a mim mesmo. Fechei os olhos. Pensei em Sed, em cada lembrança que compartilhávamos desde o Natal. Havíamos vivido separados durante anos, mas, nos últimos 3 meses, eu me tornará mais próximo dela que de qualquer outra pessoa no mundo. Se ela havia conseguido descobrir meu nome secreto enquanto eu estava inconsciente, certamente eu era capaz de encontrá-la em um monte de areia. Corri alguns metros para a esquerda e voltei a cavar. No mesmo instante toquei o nariz de Sed. Ela gemeu, o que pelo menos significava que estava viva. Limpei a areia de seu rosto e ela tossiu. Sed então levantou os braços, e eu a puxei. Senti um alívio tão grande que quase chorei, mas, como sou um homem, eu me contive. Cale a boca, Sedi. Eu estou contando essa parte. Apophis e Desjardins ainda lutavam a bordo do barco solar. Sim. Desjardins gritou. E um hieróglifo brilhou entre eles. Apophis foi arremessado para fora do barco, como se tivesse sido fisgado por um trem em movimento. Ele passou por cima de nós e aterrissou na areia a mais de 10 metros de distância de onde estávamos. Muito bom, Sed murmurou atordoada.
O hieróglifo para trás. Desjardins December Coup Cambaliant. Suas vestes ainda fumegavam, mas ele tirou da manga uma estatueta de cerâmica, uma cobra vermelha entalhada com hieróglifos. Sede espantou-se. Um Shabbat de Apophis? A pena para quem faz um desses é a morte. Eu podia entender por quê. Imagens tinham poder. Nas mãos erradas, poderiam fortalecer ou até invocar o ser que representam, e uma estátua de Apophis era perigosa demais. Mas era também um ingrediente necessário para certos encantamentos, uma execração, eu disse. Ele está tentando apagar Apophis. Isso é impossível. Disse Sede. Ele será destruído. Desjardins começou a entoar. Hieróglifos brilharam no ar em torno dele, girando e formando um cone de força protetora. Sede tentou se levantar, mas não estava muito melhor que eu. Apophis sentou-se. Seu rosto era um pesadelo de queimaduras devido ao trono de fogo. Ele parecia um hambúrguer mal passado e derrubado na areia. Sede diz que isso é nojento demais. Bem, lamento, é a verdade. Quando viu a estatueta nas mãos do sacerdote leitor-chefe, ele rugiu ultrajado. Você enlouqueceu, Michel? Não pode me execrar. Apophis, Desjardins entoava. Eu nomeio Lorde do Caos, Serpente nas Trevas, Medo das 12 Casas, o Odiado, pare. Apophis gritou. Não posso ser contido. Ele soprou um jato de fogo contra Desjardins, mas a energia simplesmente se juntou à nuvem que girava em torno do sacerdote leitor-chefe, transformando-se no hieróglifo para calor. Desjardins cambaleou para frente, envelhecendo a olhos vistos, tornando-se mais encurvado e frágil, porém sua voz continuava forte. Eu falo pelos deuses. Falo pela casa da vida. Sou um servo do mar. Eu o rebaixo. Desjardins jogou a serpente vermelha ao chão, e Apophis caiu para o lado. O Lorde do Caos arremessou tudo o que tinha contra Desjardins, gelo, veneno, raios, pedras, mas nada o atingiu. Tudo simplesmente se tornava hieróglifo no campo de proteção em torno do sacerdote leitor-chefe, o caos subjugado em padrões de palavras, no idioma divino da criação. Desjardins esmagou a estatueta de cerâmica sob seu pé. Apophis se contorceu em agonia. A coisa que havia sido Vladimir Menshikov se desfez como uma concha de cera, e uma criatura se ergueu dela, uma cobra vermelha coberta de uma substância viscosa, como um filhote saindo do ovo. Ela começou a crescer, suas escamas vermelhas brilhando e os olhos cintilantes. Sua voz sibilava em minha cabeça, não posso ser contido. Mas a criatura tinha dificuldade de se levantar. A areia se movia à sua volta. Um portal se abria, ancorado no próprio Apophis. Eu apago seu nome, disse Desjardins. Eu o removo da memória do Egito. Apophis gritou. A praia implodiu em torno dele, engolindo a serpente e sugando a areia vermelha para o rodamuinho. Agarrei Sede e corri para o barco. Desjardins caíra de joelhos, exausto, mas consegui de alguma forma segurá-lo pelo braço e arrastá-lo para a praia. Juntos, Sede e eu o levamos para o barco solar. Ra finalmente saiu de seu esconderijo sob o leme. As esferas de luz manejaram os remos, e nos afastamos enquanto a praia inteira afundava na água escura, com lampejos de luz vermelha brilhando sob a superfície. Desjardins estava morrendo. Os hieróglifos haviam desaparecido em torno dele. Sua testa ardia. A pele estava seca e fina como papel de arroz, e a voz era um sussurro rouco. Execração N não vai durar, ele avisou. Só ganhei tempo para vocês. Agarrei a mão dele como se fosse um velho amigo, não um ex-inimigo. Depois de jogar Sena contra o deus da lua, ganhar tempo não era algo que eu subestimaria. Por que fez isso? Perguntai. Usou toda a sua força vital para bani-lo. Desjardins sorry devilment. Não gosto muito de você, mas você tinha razão. O jeito antigo, nossa única chance. Diga a Amos o que aconteceu. Ele agarrou brandamente sua capa de pele de leopardo, e percebi que queria tirá-la. Eu o ajudei, e ele a colocou em minhas mãos. Mostre isso aos outros. Conte a moça. Seus olhos reviraram, e o sacerdote leitor-chefe faleceu. Seu corpo desintegrou-se em hieróglifos. Eram muitos para que eu conseguisse lê-los, a história de sua vida inteira. Depois as palavras flutuaram na distância pelo rio da noite. Tshou, Ra murmurou. Doninhas estão doentes. Eu quase havia esquecido o velho deus. Ele voltou a se sentar no trono, apoiando a cabeça na curva do gancho e brandindo o mangual sem muito entusiasmo para os servos luminosos. SDI Inspiro Abalada. Desjardins nos salvou. Eu também não gostava dele, mas, eu sei. Mas temos que seguir adiante. Ainda tenho escaravelho? Sede tirou o agitado escaravelho dourado do bolso. Juntos, nós nos aproximamos de Ra. Pegueo, falei. Ele torceu o nariz já bastante enrugado. Não quero inseto. É sua alma. Sede irritou-se. Você vai pegar e vai gostar. Ra pareceu intimidado. Ele pegou o besouro, para meu horror, colocou na boca. Não. SDI gritou. Tarde demais. Ra o engolira. Ah, Deus, Sede disse. Ele devia mesmo ter feito isso? Talvez ele devesse ter feito isso. Não gosto de insetos, Ra murmurou. Esperamos que ele se tornasse um rei jovem e poderoso. Em vez disso, ele arrotou. Continuou velho, esquisito e nojento. Atordoado, andei com Sede de volta até a proa do navio. Havíamos feito tudo o que podíamos, e ainda assim eu tinha a sensação de que havíamos perdido. À medida que navegávamos, a pressão mágica parecia diminuir. O rio aparentava ser plano, mas eu podia sentir que subíamos rapidamente pelo Dua. Apesar disso, eu ainda tinha a impressão de que minhas entranhas estavam derretendo.
Sede não parecia muito melhor. As palavras de Menchiko ecoaram em minha cabeça: mortais não podem sair vivos desta caverna. É a náusea do caos, disse Sede. Não vamos conseguir, vamos? Precisamos resistir, falei. Pelo menos até o amanhecer. Tudo isso para quê? STI pergunto. Recuperamos um deus senil. Perdemos Bez e o sacerdote leitor-chefe. E estamos morrendo. Segurei a mão dela. Talvez não. Olhe. À frente, o túnel ficava mais claro. As paredes da caverna se dissolviam, e o rio se alargava. 2 pilares se ergueram da água, 2 gigantescas estátuas douradas de escaravelhos. Além deles brilhava o horizonte de Manhattan ao amanhecer. O rio da noite desaguava no porto de Nova York. Cada novo amanhecer é um novo mundo, lembrei o que meu pai dizia. Talvez ainda sejamos curados. Ra também? STI pergunto. Eu não tinha uma resposta, mas começava a me sentir melhor, mais forte, como se estivesse acordando de uma boa noite de sono. Quando passamos entre as estátuas douradas dos escaravelhos, olhei para a nossa direita. Do outro lado do rio, vi fumaça sobre o Brooklyn, lampejos de luz colorida e jatos de fogo enquanto criaturas aladas se engajavam em um combate aéreo. Eles ainda estão vivos, Sede disse. Precisam de ajuda. Viramos o barco solar na direção de casa e navegamos diretamente para a batalha. Capítulo 23. Damos uma festa louca em casa. City. Yararo Fatal, Carter. Você me deu o microfone na parte mais importante. Nunca mais vou devolvê-lo. O final da história é meu. Isso foi ótimo. Eu seria excelente dominando o mundo. Mas estou desviando do assunto. Talvez você tenha ouvido as notícias a respeito do estranho nascer do sol duplo no Brooklyn na manhã de 21 de março. Houve muitas teorias. O nevoeiro causado pela poluição, queda de temperatura nas camadas inferiores da atmosfera, alienígenas, ou talvez outro vazamento de gás subterrâneo que provocou histeria em massa. Adoramos gás subterrâneo no Brooklyn. Posso confirmar, porém, que de fato houve 2 sóis no céu por um breve período. Sei disso porque eu estava em um deles. O sol normal nasceu como sempre. Mas havia também o barco de Ra, surgindo luminoso do Dua, emergindo no porto de Nova York e subindo ao céu do mundo mortal. Para os observadores, o segundo sol parecia se fundir com a luz do primeiro. O que aconteceu realmente? O barco solar perdeu luminosidade à medida que descia para a casa do Brooklyn, onde o campo de camuflagem mágico da mansão o envolveu, fazendo-o desaparecer. O campo já estava cumprindo hora extra, porque havia uma guerra em andamento. Freak, o grifo, cortava o ar, travando um combate aéreo contra as serpentes aladas flamejantes, as Uraei. Sei que é uma palavra horrível de pronunciar, Uraei, mas Carter insiste em dizer que esse é o plural correto para Uraeus, e não há como discutir com ele. Prefiro dizer você tem razão e encerrar a conversa. Freak. Freak gritou e devorou uma Uraeus, mas elas estavam em número muito maior. Seu pelo estava chamuscado, e as asas velozes deviam ter sido feridas, porque ele voava em círculos como um helicóptero danificado. Seu ninho no terraço estava em chamas. Nossa esfinge de portais estava quebrada, e na chaminé havia a mancha negra enorme de uma explosão. Um pelotão de magos e demônios inimigos tinha se escondido atrás do ar-condicionado e lutava contra Zia e Uau, que protegiam a escada. Os dois lados lançavam fogo, shabti e bombas de hieróglifos brilhantes através do campo de batalha que era o terraço. Quando descemos sobre o inimigo, o velho Ra, sim, ele continuava senil e enrugado, como sempre, se debruçou na beirada do barco e acenou para todos com seu gancho. Zebras! Os dois lados olharam para cima surpresos. Ha! Um demônio gritou. Depois disso, todos começaram a gritar. Ha! 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 Eles pareciam a torcida mais apavorada do mundo. As Uraei pararam de cuspir fogo, para surpresa de Freak, e voaram imediatamente para o barco solar. Elas começaram a voar à nossa volta como uma guarda de honra, e lembrei o que Menchiko dissera sobre aquelas terem sido originalmente criaturas de Ra. Aparentemente, elas reconheciam o velho mestre, ênfase no velho. A maioria dos inimigos ali se dispersou quando o barco desceu, mas o demônio mais lento repetiu. Ra? Então olhou para cima no instante exato em que nosso barco desceu sobre ele, esmagando-o com o crunch apropriado. Carter e eu entramos na batalha. Apesar de tudo que havíamos enfrentado, eu me sentia muito bem. A náusea do caos desaparecera assim que deixamos o Dua. Minha magia estava forte. Meu ânimo, elevado. Se eu pudesse tomar banho, vestir roupas limpas e beber uma xícara de chá, me sentiria no paraíso. Não, retiro o que disse. Agora que eu havia conhecido o paraíso, não gostava muito dele. Eu preferia meu quarto. Transformei um demônio em tigre e o instiguei contra seus companheiros. Carter adotou sua forma de avatar, a versão dourada e brilhante, para meu alívio. O homem-pássaro de 5 metros de altura tinha sido um pouco assustador demais. Ele ia dizimando os aterrorizados magos inimigos, movendo as mãos e jogando vários deles no rio East. Zia e Wal saíram da escada e vieram nos ajudar a eliminar os retardatários. Depois correram em nossa direção com sorrisos muito largos. Pareciam cansados e machucados, mas estavam bem vivos. Freak, disse o grifo. Ele desceu voando e aterrissou ao lado de Carter, batendo com a cabeça em seu avatar de combate, o que eu esperava que fosse uma demonstração de afeto. Amigal. Carter afagou a cabeça dele, tomando cuidado para evitar as asas de motosserra do monstro. O que está acontecendo, gente? Conversar não adiantou, Zia explicou sem rodeios.
O inimigo passou a noite toda tentando invadir a casa, disse Uau. Amos e Basta os contiveram, mas ele olhou para o barco solar e sua voz fraquejou. Aquele não é, zebra, gritou Ra, vindo em nossa direção com um grande sorriso desdentado no rosto. Ele caminhou diretamente para Zia e tirou algo da boca. O brilhante escaravelho dourado, agora molhado, mas ainda inteiro. Ra ofereceu a ela. Gosto de zebras. Zia recuou. Este é Ra, o Lorde do Sol, porque ele quer me dar um inseto. E o que ele quer dizer com zebras? Walt perguntou. Ra olhou para Uau e fez um ruído de desaprovação. Doninhas estão doentes. De repente senti um arrepio. Minha cabeça girou como se a náusea do caos estivesse voltando. No fundo de meus pensamentos, uma ideia começou a se formar. Algo muito importante. Zebras, Doninhas, Em inglês, zebras. Zia, Weasels, Walt. Antes que eu pudesse pensar mais sobre essa associação, um estrondoso boom sacudiu o edifício. Pedaços de pedra calcária se desprenderam da lateral da mansão e caíram sobre o pátio do armazém. Eles quebraram a parede outra vez. Uau disse. Depressa. Eu me considero uma pessoa razoavelmente agitada e inquieta, mas o restante da batalha aconteceu depressa demais para que até eu conseguisse acompanhar. Ra simplesmente se recusava a sair de perto de Zebra e Doninha. Desculpem, Zia e Uau. Então deixamos com os dois no barco solar enquanto Frick levava a mim e Carter até a varanda abaixo. Ele nos deixou sobre a mesa do buffet e vimos Buster girando com suas lâminas na mão, dilacerando demônios e chutando magos para dentro da piscina, onde nosso crocodilo albino, Felipe da Macedônia, os entretinha com muita satisfação. Sério? Ela gritou aliviada. Sim, Carter. Ela gritou meu nome, não o seu. Mas, afinal, ela me conhece há mais tempo. Buster parecia estar se divertindo muito, mas seu tom era urgente. Eles invadiram a parede leste. Entram. Passamos correndo pela porta, esquivando-nos de algum marsupial que passou voando acima de nós, talvez um encantamento que saiu errado, e penetramos no mais completo pandemônio. Santo Horus, disse Carter. Na verdade, Horus era o único que não estava lutando no grande salão. Chufu, nosso intrépido babuíno, cavalgava um mago velho pela sala, sufocando com a própria varinha e direcionando contra as paredes enquanto o mago ficava azul. Félix havia incitado um pelotão de pinguins contra outra maga, que se encolhia dentro de um círculo mágico, aparentemente sofrendo algum tipo de estresse pós-traumático e gritando. Antártida de novo não. Tudo menos isso. Alissa invocava os poderes de Geb para consertar um enorme buraco aberto pelo inimigo na parede do outro lado da sala. Julian havia invocado um avatar de combate pela primeira vez, e enfrentava demônios com sua espada brilhante. Até a estudiosa Cleo corria pela sala, tirando pergaminhos da bolsa e lendo palavras de poder aleatoriamente, como cegueira, horizontal e gasoso. Que, aliás, funcionam muito bem para incapacitar um adversário. Em todos os lugares para onde eu olhava, nossos aprendizes dominavam. Eles lutavam como se tivessem passado a noite toda esperando a chance de atacar, o que, suponho, tinha sido exatamente o que acontecerá. E lá estava Jazz, em pé, aparentemente, bem saudável, lançando na lareira um chabti do inimigo, que quebrou em vários pedaços. Senti um orgulho incrível, e também uma imensa admiração. Eu havia me preocupado tanto com a sobrevivência de nossos jovens aprendizes, e eles estavam simplesmente dominando um grupo de magos com muito mais experiência. Mais impressionante, porém, era Amos. Eu já o havia visto em ação como mago, mas nunca como agora. Em pé na base da estátua de Todd, Amos girava seu cajado e invocava raios e trovões, atingindo magos adversários e despachando-os com pequenas nuvens de tempestade. Uma maga o atacou, seu cajado brilhando com chamas vermelhas, mas Amos apenas bateu com a ponta do cajado no chão. O piso de mármore se transformou em areia sob os pés dela, e a mulher afundou até o pescoço. Carter e eu nos entreolhamos, sorrimos e entramos na luta. Foi uma devastação. Logo os demônios haviam sido reduzidos a montinhos de areia, e os magos inimigos começaram a se dispersar em pânico. Sem dúvida, haviam esperado enfrentar um bando de crianças despreparadas. Não contavam com o tratamento completo dos Cani. Uma das mulheres conseguiu abrir um portal em uma das paredes. Detenha-os. A voz de Isis falou em minha cabeça, o que foi um tremendo choque depois de um silêncio tão prolongado. Eles precisam ouvir a verdade. Não sei de onde tirei essa ideia, mas levantei os braços e asas brilhantes com as cores do arco-íris surgiram em minhas costas, as asas de Isis. Movi os braços. Uma rajada de vento e luz multicolorida derrubaram nossos rivais, deixando nossos amigos perfeitamente intactos. Ouçam! Gritei. Todos ficaram em silêncio. Normalmente minha voz soa autoritária, mas agora essa característica parecia multiplicada por 10. As asas provavelmente também chamavam atenção. Não somos seus inimigos. Falei. Não me interessa se gostam de nós, mas o mundo mudou. Vocês precisam saber o que aconteceu. Minhas asas mágicas desapareceram enquanto eu contava tudo sobre nossa viagem pelo Dua, o renascimento de Ra, a traição de Menchico, a volta de Apophis e o sacrifício de Desjardins para banir a serpente. Mentoress. Um homem asiático em vestes azuis chamuscadas adiantou-se. Pela visão que Carter descrevera, deduzi que aquele era Kai. É verdade, Carter disse. O avatar não o cercava mais. Suas roupas eram novamente os trajes de mortal que havíamos comprado para ele no Cairo, mas, de algum modo, ele ainda parecia bastante imponente e confiante. Ele ergueu a capa de pele de leopardo do sacerdote leitor-chefe, e pude sentir uma onda de choque se espalhando pela sala. Desjardins lutou a nosso lado, disse Carter. Derrotou Menchico e execrou Apophis. Ele sacrificou a vida para nos dar um pouco mais de tempo. Mas Apophis vai voltar. Desjardins queria que vocês soubessem. Com suas últimas palavras, ele me pediu que mostrasse a vocês esta capa e explicasse a verdade. Especialmente a você, Amos. Ele queria que você soubesse que o caminho dos deuses deve ser restaurado.
O portal de fuga dos inimigos continuava rodopiando. Ninguém havia passado por ele ainda. A mulher que o abrirá cuspiu no chão. Usava vestes brancas e cabelo preto espetado, e gritou para os camaradas. O que estão esperando? Eles nos trazem a capa do sacerdote leitor-chefe e nos contam essa história absurda. Eles são os Cani. Traitors. Provavelmente foram eles que mataram Desjardins e Menchico. Sarah Jacoby. A voz de Amos soou imponente no grande salão. Você, mais que qualquer outro, sabe que isso não é verdade. Você dedicou toda a sua vida ao estudo do caminho do caos. Pode sentir a libertação de Apophis, não? E o retorno de Ra. Amos apontou para as portas de vidro que davam para a varanda. Não sei como ele percebeu sem olhar, mas o barco solar desceu flutuante até repousar na piscina de Filipe. Foi uma aterrissagem impressionante. Zia e Uau estavam dos dois lados do trono de fogo. Haviam conseguido ajeitar Ra para fazê-lo parecer mais altivo com o gancho e o mangual nas mãos, apesar do sorriso abobalhado no rosto. Baster, que assistira a tudo da varanda e estava paralisada pelo choque, caiu de joelhos. Meu rei. Onar. Dakantelu. Adias. Eu não sabia bem o que ele queria dizer, mas Baster levantou-se, subitamente alarmada. Ele vai subir ao céu. Ela disse. Walt. Zia. Killam. Eles obedeceram bem a tempo. O barco solar começou a brilhar. Baster se virou para mim e gritou. Vou escoltá-lo até os outros deuses. Não se preocupe. Volto logo. Ela saltou a bordo, e o barco solar flutuou para o céu e se transformou em uma bola de fogo. Em seguida, ele se misturou à luz do sol e desapareceu. Aí está a prova, Amos anunciou. Os deuses e a Casa da Vida devem trabalhar juntos. Sed e Carter têm razão. A serpente não vai ser contida por muito tempo, agora que rompeu suas correntes. Quem se juntará a nós? Vários magos inimigos soltaram cajados e varinhas. Os outros gnomos nunca reconhecerão sua reivindicação, Cani, resmungou a mulher de branco, Sarah Jacobi. Você está marcado pelo poder de Sete. Vamos espalhar a notícia. Diremos a todos que você matou Desjardins. Ninguém jamais o seguirá. Ela pulou pelo portal. O homem de azul, Kai, nos estudou com desprezo, depois seguiu Jacobi. 3 outros fizeram o mesmo, mas nós os deixamos ir. Com grande reverência, Amos pegou a capa de pele de leopardo das mãos de Carter. Pobre Michel. Todos se reuniram em torno da estátua de Todd. Só então percebi a extensão dos danos que o grande salão sofrerá. Paredes haviam sido quebradas, janelas, estilhaçadas, relíquias, destruídas, e os instrumentos musicais de Amos, meio derretidos. Pela segunda vez em 3 meses, quase havíamos destruído a casa do Brooklyn. Devia ser um recorde. Porém, eu queria dar um grande abraço em todo mundo naquela sala. Vocês foram brilhantes, falei. Destruíram os inimigos em segundos. Se conseguem lutar tão bem, como eles os mantiveram acuados a noite toda. Mas nós mal conseguimos impedi-los de entrar, disse Félix. Ele parecia chocado com o próprio sucesso. Quando o dia nasceu, eu estava, completamente sem energia. Os outros assentiram com a expressão séria. E eu estava em coma, disse uma voz familiar. Já saiu do meio do grupo e abraçou a mim e Carter. Era tão bom vê-la que me senti ridícula por algum dia ter tido ciúme dela e de Uau. Agora você está bem? Eu a segurei pelos ombros e estudei seu rosto, à procura de algum sinal de doença, mas ela parecia bastante disposta, como sempre. Estou ótima, ela disse. Bem ao amanhecer acordei me sentindo muito bem. Acho que assim que vocês chegaram, não sei. Algo aconteceu. O poder de Ra, disse Amos. Quando ele se levantou, trouxe nova vida, nova energia para todos nós. Revitalizou nosso espírito. Sem isso, teríamos fracassado. Eu me virei para Uau, sem me atrever a perguntar. Seria possível que ele também tivesse sido curado. Mas a expressão em seu rosto dizia que aquela oração não havia sido atendida. Suponho que ele sentia muita dor nos membros depois de fazer toda aquela magia. Doninhas estão doentes, Ra repetira com insistência. Eu não entendia por que Ra estava tão interessado na condição de Uau. Mas, aparentemente, curá-lo era algo que estava além até mesmo do poder do Deus Sol. Amos, disse Carter, interrompendo meus pensamentos, o que Jacobi quis dizer quando falou que os outros gnomos não reconheceriam sua reivindicação. Não pude me conter. Suspirei e revirei os olhos. Meu irmão pode ser bem tapado algumas vezes. O quê? Ele perguntou. Carter, respondi. Lembra a conversa que tivemos sobre os magos mais poderosos do mundo? Desjardins era o primeiro. Menchico era o terceiro. E você estava preocupado com quem seria o segundo? Sim, ele admitiu. Mas, e agora que Desjardins está morto, o segundo mago mais poderoso passa a ser o mago mais poderoso do mundo. E quem você acha que pode ser? Lentamente, o cérebro de Carter deve ter começado a funcionar, prova de que milagres acontecem. Ele se virou e olhou para Amos. Nosso tio assentiu solenemente. Receio que sim, crianças. Amos pôs a capa de pele de leopardo sobre os ombros. Gostando ou não, a responsabilidade da liderança recai sobre mim. Sou o novo sacerdote leitor-chefe. Capítulo 24. Faço uma promessa impossível. Serei. Não gosto de despedidas, mas preciso lhe contar sobre muitas delas. Não, Carter. Isso não foi um convite para você pegar o microfone. Saya Daki. Ao pôr do sol, a casa do Brooklyn estava novamente em ordem. Alissa cuidou da alvenaria praticamente sozinha com o poder do Deus da Terra. Nossos aprendizes conheciam o encantamento Rainen bem o bastante para consertar a maioria dos outros objetos quebrados.
Chufu mostrava tanta habilidade com panos e produtos de limpeza quanto com uma bola de basquete, e é impressionante o que é possível limpar, polir e esfregar em pouco tempo ao prender panos grandes às asas de um grifo. Tivemos várias reuniões durante o dia. Filipe da Macedônia ficou de guarda na piscina, e nosso exército Shabti patrulhou o terreno, mas ninguém tentou atacar, nem as forças de Apophis, nem outros magos. Eu quase podia sentir o choque coletivo se alastrando pelos 360 nomos à medida que as notícias se espalhavam. Desjardins estava morto. Apophis se erguera, Ra estava de volta e Amos Kani era o novo sacerdote leitor-chefe. Eu não tinha ideia de qual desses fatos mais os alarmaria, mas pelo menos teríamos uma folga enquanto os outros nomos processavam as novidades e decidiam o que fazer. Pouco antes do poente, Carter e eu voltamos ao telhado enquanto Zia abria um portal para o Cairo destinado a ela e Amos. Com o cabelo preto recém-cortado e um traje bege novo, Zia parecia não ter mudado nada desde que conversáramos com ela pela primeira vez no Metropolitan Museum, embora tanta coisa tivesse acontecido desde então. E suponho que, tecnicamente, não havia sido ela no museu, já que aquele era seu Shabti. Sim, eu sei. É muito confuso acompanhar tudo isso. Você precisa aprender o encantamento de invocar remédio para dor de cabeça. Faz maravilhas. O portal rodopiante se abriu, e Zia virou-se para se despedir. Vou acompanhar Amos, quer dizer, o sacerdote leitor-chefe até o primeiro nomo. Ela prometeu. Vou me certificar de que ele seja reconhecido como líder da casa. Eles vão se opor, eu disse. Tome cuidado. Amos Sorio. Não se preocupem, vamos ficar bem. Ele estava vestido com seu estilo garboso habitual. Um terno de seda dourada que combinava com a nova capa de pele de leopardo, um chapéu fedora e contas douradas no cabelo trançado. A seu lado havia uma bolsa de couro e um case de saxofone. Eu o imaginei sentado nos degraus do trono do faraó, tocando saxofone tenor, John Coltrane, talvez, enquanto uma nova era se descortinava em luz violeta e brilhantes hieróglifos saíam do instrumento. Vou manter contato, ele prometeu. Além do mais, vocês têm a situação sob controle aqui na casa do Brooklyn. Não precisam mais de um mentor. Tentei parecer corajosa, embora odiasse vê-lo partir. Só porque eu tinha 13 anos não significava que eu queria as responsabilidades de um adulto. Eu com certeza não desejava comandar o 21º nomo nem liderar exércitos para a guerra. Mas suponho que ninguém que seja posto nessa posição se sinta preparado. Zia tocou o braço de Carter. Ele pulou como se ela o tivesse tocado com um desfibrilador. Conversaremos em breve. Ela falou. Depois que tudo se acalmar. Mas obrigada. Carter assentiu, embora parecesse desanimado. Todos sabíamos que nada ia se acalmar tão cedo. Não havia garantia alguma de que viveríamos o suficiente para ver Zia de novo. Cuide-se, Carter falou. Você tem um papel importante a desempenhar. Zia olhou para mim. Um tipo estranho de entendimento passou entre nós. Acho que ela começava a desconfiar, a temer profundamente qual seria seu papel. Não vou afirmar que eu mesma entendia, mas compartilhei sua inquietação. Zebras are a dissera. Ele despertara falando de zebras. Se precisar de nós, eu disse, não hesite. Apareço onde você estiver e dou uma boa surra naqueles magos do primeiro nomo. Amos beijou-me na testa. E bateu no ombro de Carter. Vocês dois me deixaram orgulhoso e me deram esperança pela primeira vez em anos. Eu queria que eles ficassem mais tempo. Desejava conversar com eles um pouco mais. Mas minha experiência com consumo me ensinara a não ser gananciosa com o tempo. Era melhor apreciar o que se tinha e não ansiar por mais. Amos e Zia entraram no portal e desapareceram. Quando o sol se pôs, uma basta exausta apareceu no grande salão. Em vez da malha habitual, ela usava um vestido egípcio formal e joias pesadas que pareciam bem desconfortáveis. Eu havia esquecido como é difícil navegar pelo céu no barco solar, ela falou, limpando a testa. E quente. Na próxima vez, vou levar um pires e cooler cheio de leite. Ra está bem? Perguntai. A deusa gata comprimiu os lábios. É, do mesmo jeito. Conduzi o barco para a sala do trono dos deuses. Estão providenciando uma nova tripulação para a jornada desta noite. Mas você deveria ir vê-lo antes que ele parta. Jornada desta noite? Carter perguntou. Pelo Dua, nós acabamos de trazê-lo de volta. Basta abrir os braços. O que você esperava? Vocês recomeçaram o antigo ciclo. Ra passará os dias no céu e as noites no rio. Os deuses terão que escoltá-lo como se fazia antigamente. Vamos, só temos alguns minutos. Eu estava prestes a perguntar como ela pretendia nos levar até a sala do trono dos deuses. Basta nos dissera várias vezes que não era habilidosa em abrir portais. Mas então uma porta feita de pura sombra se abriu no meio do ar. Anubis passou por ela, irritantemente tão lindo em seu jeans preto, jaqueta de couro sobre uma camiseta branca que envolvia tão bem seu peito, que me perguntei se ele não estaria se exibindo de propósito. Eu suspeitava que não. Era provável que de manhã ele saísse da cama perfeito daquele jeito. Certo. E essa imagem não ajudou a melhorar minha concentração. Olá, Sede, ele disse. Sim, Carter. Ele também falou comigo primeiro. O que posso dizer? Eu sou importante mesmo. Tentei parecer aborrecida com ele. Então é você. Senti sua falta no mundo inferior quando estávamos apostando nossa alma. Sim, fico feliz por terem sobrevivido, ele respondeu. Eu não saberia o que dizer em seu velório. Onde você estava? Uma profunda tristeza surgiu em seus olhos castanhos. Em um projeto secundário, ele respondeu. Mas, agora, precisamos nos apressar. Ele apontou para a porta de escuridão. Só para mostrar que não tinha medo, atravessei primeiro. Do outro lado estava a sala do trono dos deuses. A multidão de divindades se virou para nós. O palácio parecia ainda maior que na última vez em que estivéramos ali. As colunas eram mais altas, pintadas com mais detalhes. O mármore polido do chão se agitava com desenhos de constelações, como se estivéssemos pisando a galáxia. O teto brilhava como um gigantesco painel fluorescente.
O tablado e o trono de Horus haviam sido afastados para um lado, de modo que agora mais pareciam o assento de um observador, não do personagem principal. No centro da sala, o barco solar brilhava sobre uma doca seca. A tripulação de esferas luminosas flutuava de um lado para o outro, limpando o casco e verificando as cordas. Uraei cercavam o trono de fogo, onde Ra estava sentado nos trajes de um rei egípcio, com o cajado e o mangual apoiados nas pernas. Seu queixo estava colado no peito, e ele roncava alto. Um rapaz musculoso vestindo uma armadura de couro se aproximou de nós. Ele tinha a cabeça raspada e olhos de cores diferentes, um prateado, outro dourado. Sejam bem-vindos, Carter e Sed, disse Horus. É uma honra recebê-los. Suas palavras não combinavam com o tom de voz, que era rígido e formal. Os outros deuses se curvaram para nós com respeito, mas eu podia sentir a hostilidade contida lá no fundo. Todos estavam vestidos em suas melhores armaduras e pareciam muito imponentes. Sobek, o deus crocodilo, não era meu favorito, usava malha de metal verde reluzente e carregava um enorme cajado fluido de água. Neke parecia tão limpa quanto era possível para um abutre, seu manto de penas pretas sedoso e elegante. Ela inclinou a cabeça para mim, mas seus olhos diziam que queria me destroçar. Babi, o deus babuíno, escovara os dentes e os pelos. Ele segurava uma bola de rugby, possivelmente porque meu avô o infectara com sua obsessão. Consu exibia seu terno prateado, jogava uma moeda para o alto e sorria. Eu queria esmurrá-lo, mas ele me cumprimentou com um aceno de cabeça como se fôssemos velhos amigos. Até Seth estava lá, em seu diabólico traje vermelho de dançarino de discoteca, recostado a uma coluna atrás da multidão, segurando o cajado de ferro preto. Lembrei que ele havia prometido não me matar até libertarmos Ra, mas, nesse momento, ele parecia relaxado. Ele ajeitou o chapéu e sorriu para mim, como se estivesse apreciando meu desconforto. Thoth, o deus do conhecimento, era o único que não se vestira para a ocasião. Ele estava como sempre, com jeans e o jaleco rabiscado. Estudou-me com seus estranhos olhos de caleidoscópio, e tive a sensação de que ele era o único na sala que de fato tinha pena de meu desconforto. Isis deu um passo à frente. Seus longos cabelos negros trançados caíam nas costas, sobre seu vestido delicado. As asas multicoloridas brilhavam atrás dela. Isis se curvou para mim formalmente, mas senti as ondas de frieza que ela emanava. Horus virou-se para os deuses reunidos. Percebi que ele não usava mais a coroa de faraó. Atenção! Ele disse a todos, Carter e Sed Kane, que despertaram nosso rei. Que não haja dúvida. Apophis, o inimigo, levantou-se. Temos que nos unir sob Ra. Peixe, biscoito, doninha, resmungou Ra, cochilando, e voltou a roncar. Horus Pagaria. Eu juro lealdade. Espero que todos vocês façam o mesmo. Protegerei o barco de Ra quando passarmos pelo Dua esta noite. Todos vocês se alternarão como seu protetor até o Deus Sol estar totalmente recuperado. Ele falava como se não estivesse nem um pouco convencido de que isso aconteceria. Vamos encontrar um jeito de derrotar Apophis. Disse. Agora, celebrem o retorno de Ra. Eu aceito Carter Kane como um irmão. Música começou a soar, ecoando pelas paredes. Ra, ainda em seu trono no barco, acordou e começou a bater palmas. Ele sorria ao ver os deuses caminhando à sua volta, alguns na forma humana, outros se dissolvendo em nuvens, fogo ou luz. Isis segurou minhas mãos. Espero que você saiba o que está fazendo, Sed. Ela falou em tom gelado. Nosso maior inimigo se ergue, e você destrona meu filho e faz de um deus senil nosso líder. Dê uma chance a ele, falei, embora meus tornozelos parecessem estar se transformando em manteiga. Horus segurou os ombros de Carter. As palavras dele não foram mais simpáticas. Eu sou seu aliado, Carter, ele prometeu. Emprestarei minha força sempre que você me pedir. Você vai reviver o caminho de minha magia na Casa da Vida, e lutaremos juntos pela destruição da serpente. Mas não se engane, você me custou um trono. Se sua escolha nos levar a uma guerra, juro que meu último ato antes de ser engolido por Apophis será esmagar você como se fosse um mosquito. E se ganharmos essa guerra sem a ajuda de Ra, se você tiver me desgraçado por nada, juro que a morte de Cleópatra e a maldição de Akhenaton vão parecer insignificantes comparadas à ira com que me lançarei contra você e sua família por toda a eternidade. Entendeu? Devo dizer que Carter não se acovardou sob o olhar penetrante do deus da guerra. Apenas faça sua parte. Ele disse. Horus riu alto, como se ele e Carter tivessem acabado de contar piadas um ao outro. Agora vá, Carter. Veja qual foi o preço de sua vitória. Vamos torcer para que todos os seus aliados não compartilhem o mesmo destino. Horus virou as costas para nós e se juntou à comemoração. Isis sorriu para mim uma última vez e se dissolveu em um arco-íris cintilante. Basta ficou a meu lado, contendo a língua, mas tive a impressão de que ela queria destroçar Horus como se ele fosse uma almofada. Anubis Peritia constrangido. Sinto muito, Sed. Os deuses podem ser ingratos. Perguntiai. Irritants? Ele corou. Imaginei que Anubis pensou que eu me referia a ele. Às vezes demoramos para perceber o que é importante. Ele respondeu finalmente. Às vezes levamos tempo para apreciar algo novo, algo que pode nos tornar melhores. Ele cravou em mim aqueles olhos ternos, e eu quis derreter completamente. Temos que ir, basta interrompeu. Ainda mais uma parada se tiverem disposição. O preço da vitória, Carter lembrou. Bess? Ele está vivo? Baudet Spyro. Pergunta difícil. Venham por aqui. O último lugar que eu queria ver novamente era terras ensolaradas. Pouco havia mudado na casa de repouso. Nenhuma luz renovadora do sol ajudara os deuses senis. Eles ainda empurravam seus suportes para Soro, batiam nas paredes e cantavam velhos hinos enquanto procuravam, em vão, templos que já não existiam mais. Um novo paciente se juntara a eles. Bez estava sentado em uma cadeira de vime, vestindo camisola hospitalar, olhando pela janela para o lago de fogo. Tavara estava ajoelhada ao lado dele, os pequeninos olhos de hipopótamo vermelhos de tanto chorar.
Ela tentava convencê-lo a beber o líquido de um copo. A água escorria pelo queixo do deus anão. Ele olhava inexpressivamente para a cachoeira de fogo ao longe, seu rosto carrancudo banhado pela luz vermelha. Os cabelos encaracolados haviam sido penteados, e ele vestia uma camisa havaiana azul nova e short, então parecia estar bem confortável. Mas sua testa estava franzida. Os dedos apertavam os braços da cadeira, como se ele soubesse que devia se lembrar de alguma coisa, mas não conseguisse. Tudo bem, Bess. A voz de Tavare oscilava enquanto ela limpava o queixo do deus anão com o guardanapo. Vamos trabalhar nisso. Vou cuidar de você. Então ela nos viu. Sua expressão endureceu. Para uma bondosa deusa do parto, Tavare podia parecer bastante assustadora quando queria. Ela bateu no joelho do deus anão. Já volto, querido Bess. Ela se levantou, o que era uma proeza com aquela barriga enorme, e caminhou em nossa direção. Como ousa vir aqui? Como se já não tivesse feito bastante. Eu estava quase chorando e pedindo desculpas, quando percebi que a raiva não era dirigida a Carter ou a mim. Ela olhava para Buster. Tavare. Buster ergueu as mãos abertas. Eu não queria que fosse assim. Ele era meu amigo. Ele foi um de seus brinquedos. Tavare gritava tanto que alguns pacientes começaram a chorar. Você é egoísta como todos de sua espécie, Buster. Usou Bess e o descartou. Você sabia que ele amava e tirou proveito disso. Brincou com ele como se fosse um rato entre suas patas. Isso é injusto, Buster murmurou. Mas seu cabelo começou a arrepiar, como acontecia quando ela sentia medo. Eu não podia culpá-la. Poucas coisas são tão assustadoras quanto uma hipopótama enfurecida. Tavare bateu o pé no chão com tanta força que quebrou o salto do sapato. Bess merecia mais que isso. Ele merecia alguém melhor que você. Tinha um bom coração. Eu nunca o esqueci. Senti que estávamos a um passo de uma violenta briga entre uma gata e uma hipopótama. Não sei se falei para salvar Buster, ou para poupar os pacientes traumatizados, ou para amenizar minha culpa, mas me coloquei entre as deusas. Vamos resolver isso, falei. Tavare, juro por minha vida que encontraremos um jeito de curar Bess. Ela olhou para mim, e a raiva desapareceu de seus olhos, deixando apenas piedade no lugar. Criança. Ah, criança. Sei que tem boas intenções. Mas não me dê falsas esperanças. Vivi tempo demais com elas. Vá, veja-o se for preciso. Veja o que aconteceu com o melhor anão do mundo. E depois nos deixe em paz. Não prometa o que não pode cumprir. Ela virou e cambaleou sobre o salto quebrado para o posto de enfermagem. Buster abaixou a cabeça. Sua expressão era totalmente atípica para um felino. Vergonha. Vou esperar aqui, ela anunciou. Era evidente que essa era sua última palavra. Então Carter e eu nos aproximamos de Bess. O deus anão não havia se movido. Continuava sentado na cadeira de Vimy, a boca ligeiramente aberta, os olhos fixos no lago de fogo. Bess. Toquei o braço dele. Pode me ouvir? Ele não respondeu, é claro. No braço havia uma pulseira com seu nome escrito em hieróglifos, lindamente decorada, provavelmente pela própria Tavare. Sinto muito, falei. Vamos recuperar a Siren. Encontraremos um jeito de curá-lo. Não é, Carter? Sim. Ele pigarreou, e posso garantir que ele não estava se comportando como um machão naquele momento. Sim, eu juro, Bess. Nem que. Ele provavelmente ia dizer nem que seja a última coisa que a gente faça, mas sabiamente se conteve. Tendo em vista a guerra iminente contra Apophis, era melhor não pensar em quão cedo nossa vida podia acabar. Eu me inclinei e beijei a testa de Bess. Lembrei-me de quando o havíamos conhecido na estação de Waterloo, quando ele salvara mim, Liz e Emma. Lembrei-me de como ele afugentara Necker e Babi, vestido em sua sunga ridícula. Pensei no Lenin bobo de chocolate que ele comprará em São Petersburgo, e em como proteger a mim e o Al no portal no lugar das areias vermelhas. Eu não conseguia pensar nele como alguém pequeno. Sua personalidade era enorme, colorida, engraçada, maravilhosa, e parecia impossível ela ter desaparecido para sempre. Ele abrirá mão de sua vida imortal para nos dar uma hora adicional. Não conseguia evitar o choro. Finalmente, Carter teve que me tirar dali. Não lembro como voltamos para casa, mas me recordo de sentir que estávamos caindo, em vez de subindo, como se o mundo mortal tivesse se tornado um lugar mais profundo e triste que qualquer região do Dua. Naquela noite fiquei sentada em minha cama sozinha, com as janelas abertas. A primeira noite de primavera acabou sendo surpreendentemente quente e agradável. Luzes cintilavam pela área ao longo do rio. A padaria do bairro espalhava no ar o cheiro de pão assando. Eu estava ouvindo minha playlist triste e imaginando como era possível que meu aniversário tivesse sido apenas alguns dias antes. O mundo mudará. Oh, Deus Sol retornará. Apophis estava livre da prisão e, embora tivesse sido banido para alguma parte profunda do abismo, logo estaria preparando sua volta. A guerra se aproximava. Tínhamos muito trabalho pela frente. Mas eu estava ali sentada, ouvindo as mesmas músicas, olhando para meu pôster de Anubis e sentindo-me perdidamente dividida em uma questão tão trivial e irritante quanto, sim, você acertou, garotos. Alguém bateu na porta. Entre, eu disse sem muito entusiasmo. Achei que fosse Carter. Sempre conversávamos no final do dia, só para trocar informações. Mas era o Al, e de repente me dei conta de que eu estava vestindo uma camiseta velha e surrada e calça de pijama. Meu cabelo com certeza estava tão horrível quanto o de Necker. Carter me ver nesse estado não era problema. Mas uau, péssimo. O que está fazendo aqui? Perguntei num grito um pouco alto demais. Ele piscou, obviamente surpreso com minha falta de hospitalidade. Desculpe, saiu. Não. Quer dizer, tudo bem. Você me surpreendeu, só isso. E, sabe, temos regras sobre meninos visitarem quartos de meninas sem, supervisão. Percebi que o comentário era quadradão demais para mim, quase CRT-rístico. Mas eu estava nervosa. Al cruzou os braços. Eram belos braços. Ele usava sua camiseta de basquete e short, e no pescoço eu via a habitual coleção de amuletos. Ele parecia tão saudável,
tão atlético, que era difícil acreditar que estava morrendo por causa de uma maldição ancestral. Bem, você é a instrutora? Ele disse. Não pode me supervisionar? Eu com certeza estava terrivelmente vermelha. Certo. Acho que se você deixar a porta entreaberta. O que o traz aqui? Ele se apoiou à porta do armário. Fiquei apavorada ao perceber que ela ainda estava aberta, exibindo o pôster de Anubis. Muitas coisas estão acontecendo, ele disse. Você já tem muito com que se preocupar. Não quero que se inquiete comigo também. Tarde demais, reconheci. Ele assentiu, como se compartilhasse minha frustração. Aquele dia no deserto, em Barraria. Você me acharia louco se eu dissesse que foi o melhor dia de minha vida? Meu coração disparou, mas tentei ficar calma. Bem, o transporte público no Egito, os bandidos nas estradas, camelôs fedorentos, múmias romanas psicóticas e fazendeiros de tâmaras possuídos. Puxa, foi um dia e tanto. E você? Ele acrescentou. Sim, bem, acho que me enquadro na lista de catástrofes. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me sentia uma péssima supervisora, nervosa e confusa, tendo pensamentos nada supervisores. Meus olhos oscilaram para a porta do armário. Walt percebeu. Ah, ele apontou para Anubis. Prefere que eu feche a porta? Sim, responde. Não, talvez. Quer dizer, não importa. Quer dizer, não que não importe, mas... Wal riu como se meu desconforto não o incomodasse nem um pouco. Cedi, escute. Só queria dizer que, aconteça o que acontecer, fico feliz por ter conhecido você. Fico feliz por ter vindo ao Brooklyn. Jazz está procurando uma cura para mim. Talvez ela encontre alguma resposta. No entanto, de qualquer maneira, tudo bem. Não está tudo bem. Acho que minha raiva surpreendeu mais a mim que a ele. Uau, você está morrendo por causa de uma maldição. E eu tive Mexico bem ali, pronto para me dizer qual era a cura, e falhei. Como falhei com Bess. Sequer consegui trazer Ra de volta direito. Estava furiosa comigo mesma por chorar, mas não consegui me conter. Wal se aproximou e se sentou ao meu lado. Ele não tentou me abraçar, o que foi até bom. Eu já estava bastante confusa. Você não falhou comigo, ele disse. Não falhou com ninguém. Fez o que era certo, e isso exige sacrifícios. Não seu, respondi. Não quero que você morra. O sorriso dele fez eu me sentir como se o mundo tivesse sido reduzido a somente 2 pessoas. O retorno de Ra pode não ter me curado, ele disse, mas me deu esperança. Você é incrível, Ced. De um jeito ou de outro, vamos fazer isso dar certo. Não vou abandoná-la. Isso soava tão bom, tão excelente e tão impossível. Como pode prometer isso? Ele olhou para o retrato de Anubis e depois para mim. Simplesmente tente não se preocupar comigo. Precisamos nos concentrar em derrotar Apophis. Alguma ideia de como fazer isso? Ele apontou para o criado mudo, no qual estava meu velho gravador, presente dos meus avós havia muito tempo. Conte às pessoas o que realmente aconteceu, ele disse. Não deixe Jacobi e os outros espalharem mentiras sobre sua família. Vim ao Brooklyn porque recebi sua primeira mensagem, a gravação sobre a pirâmide vermelha, o amuleto de Jed. Você pediu ajuda, e nós atendemos ao pedido. É hora de solicitar auxílio novamente. Mas com quantos magos conseguimos realmente nos comunicar na primeira vez? 20? Ei, nós nos saímos muito bem ontem à noite. Walt me ancorou. Pensei que ele fosse me beijar, mas algo nos fez hesitar. Uma sensação de que isso só tornaria as coisas mais incertas, mais frágeis. Envie outrafida, SDI. Simplesmente conte a verdade. Quando você fala, ele deu de ombros e então se levantou para partir. Bem, é bastante difícil ignorar você. Alguns momentos depois que Wal saiu, Carter entrou com o livro embaixo do braço. Ele me encontrou ouvindo músicas tristes e olhando para o gravador no criado mudo. Por que Wal estava saindo de seu quarto? Ele perguntou. Havia em sua voz uma nota de proteção fraternal. O que aconteceu? Ah, só. Olhei para o livro que ele carregava. Era um livro-texto velho, e imaginei se ele pretendia me passar algum tipo de dever de casa. Mas a capa era muito familiar. O desenho do diamante, as letras em hot stamping e coloridas. O que é isso? Carter sentou-se a meu lado. Nervoso, ele me ofereceu o livro. Não é um colar de ouro, nem uma lâmina mágica. Mas eu disse que tinha um presente de aniversário para você. É isto. Deslizei os dedos pelo título. Análise das Ciências de Blackley para Calouros Universitários, 12ª edição. Abri o livro. Na folha de rosto havia um nome escrito com uma caligrafia adorável. Rubicane. Era um livro de faculdade da mamãe, o mesmo que ela costumava ler para nós na hora de dormir. O mesmo exemplar. Pisquei para conter as lágrimas. Como você? O Shabti de busca da biblioteca, disse Carter. Eles conseguem encontrar qualquer livro. Sei que é um presente meio bobo. Não me custou nada, não fui eu que fiz, mas, calhe a boca, idiota. Eu o abracei. É um presente de aniversário incrível. E você é um irmão incrível. Tudo bem, Carter. Aí está, registrado para a eternidade. Mas não deixe o elogio subir à sua cabeça. Falei isso em um momento de fraqueza. Viramos as páginas, sorrindo quando vimos o bigode de giz de cera que Carter havia desenhado em Isaac Newton e os desenhos ultrapassados do sistema solar. Encontramos uma antiga mancha de comida que devia ser minha papinha de maçã. Eu adorava papinha de maçã. Tocamos as anotações que mamãe fizera nas margens com sua letra linda. Eu me sentia mais próxima de minha mãe simplesmente por segurar o livro, e estava impressionada com a ideia adorável de Carter. Apesar de ter aprendido seu nome secreto e achar que sabia tudo a respeito dele, o garoto ainda conseguia me surpreender. Então, o que estava dizendo sobre Wal? Ele perguntou. O que está acontecendo? Com alguma relutância, fechei o livro. Sim, essa deve ter sido a única vez em toda a minha vida que relutei para fechar um livro-texto. Levantei-me e o deixei sobre a comoda. Depois peguei meu antigo gravador.
Temos trabalho a fazer, eu disse a Carter e joguei o microfone para ele. Então agora você sabe o que realmente aconteceu no equinócio, como o velho sacerdote leitor-chefe morreu, e de que modo Amos ocupou seu lugar. Desjardins sacrificou a vida para ganhar tempo para nós, mas Apophis já está trabalhando para sair do abismo. Pode levar semanas se tivermos sorte. Dias se não formos muito sortudos. Amos está tentando se estabelecer como líder da Casa da Vida, mas não vai ser fácil. Alguns gnomos ainda se rebelam. Muitos acreditam que os Khani assumiram o poder pela força. Estamos enviando esta fita para esclarecer a história. Ainda não temos todas as respostas. Não sabemos quando ou onde Apophis vai atacar. Não sabemos como curar Ra, Bes ou mesmo Al. Não sabemos que papel Zia vai desempenhar ou se poderemos contar com a ajuda dos deuses. Mais importante, estou completamente dividida entre dois caras incríveis, um que está morrendo e outro que é o deus da morte. Que tipo de escolha é essa? Eu pergunto. Sim, desculpe-me, estou desviando do assunto outra vez. A questão é, onde quer que você esteja, seja qual for o tipo de magia que você pratica, precisamos de sua ajuda. A menos que nos juntemos para aprender rapidamente o caminho dos deuses, não teremos a menor chance. Espero que o Al esteja certo e que você ache que é difícil me ignorar, porque o tempo está passando. Vamos deixar um quarto reservado para você na casa do Brooklyn. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!